Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Caçador Gamer, Parte 4. Capítulo 7. Como a tecnologia não conseguiu me registrar, meu nome certamente se espalhou. Eu estava trabalhando na minha alquimia esta manhã quando recebi uma ligação. Ei, é o Tavi? Perguntou uma voz feminina desconhecida. Depende de quem é, respondo. Aqui é Regina Jones, trabalho como intermediária em certos serviços em Night City. Ouvi de um amigo em comum que você é uma ótima operadora. Ótimo trabalho naquele serviço de Mox na outra noite. Normalmente, esse tipo de serviço se resume a um tiroteio e tanto em um impasse quando fazem um refém. Sua intervenção salvou muitas vidas, então, obrigada. Ela disse. Bem, obrigada, mas duvido que esse seja o único motivo da sua ligação, afirmo. E você tem razão. Quero marcar um encontro com você. Você é um trunfo poderoso, e eu gostaria de entender suas habilidades. Você é bastante singular no que diz respeito à mercenária. Um homem com princípios, determinação inabalável e um estilo nada convencional de lidar com as coisas. Ignorar ferimentos que matariam pessoas normais também demonstra que você não é um peso leve. Gostaria de contratá-lo para trabalhar em Watson, então o que me diz? Perguntou ela. Quando e onde? Pergunto. Tem uma lojinha de macarrão bem legal no mercado de Kabuki. Esteja lá amanhã ao meio-dia. Ela respondeu. Prem, até mais. Respondo antes de desligar o telefone. Tenho um compromisso com Vic, então deixei de lado minha mais nova tentativa de fazer uma árvore de aço, ou mais especificamente, uma árvore bonsai de aço. Vou até meu carro, carrego algumas caixas e vou para a clínica Victor. E salto no tempo. Quero saber onde você conseguiu esse Tavi? Perguntou Victor, olhando para as diferentes caixas. Não importa, na verdade, eu consegui isso porque alguns rafens participaram de algumas ações que eu não aprovei, eu o informo. Bem, já vai tarde. Então, o que você tem aqui é um cibervare de nível corporativo. Portas neurais, impulsionadores de reflexos, impulsionadores sinápticos, ciberdecks, braços, pernas e um monte de coisas experimentais que eu precisaria de tempo para identificar. Há cromo suficiente aqui para equipar mais de uma dúzia de agentes de operações secretas da corporação, com peças de reposição sobrando. Ele explicou. Posso contratá-lo para fazer uma pesquisa? Pergunto. Depende, ele disse. Preciso que você pesquise o que todo esse cibervare realmente faz e preciso que você supervisione a instalação da minha porta neural, explico. Supervisionar? Por que não me deixam instalar? Ele perguntou. É por causa da maneira como vou fazer. Preciso que alguém verifique meu trabalho para ver se há algum erro, digo enquanto pego o sistema de porta neural. Cibernética identificada. Você gostaria de instalar e ativar esta cibernética? E sim, não. Apertei sim e o cibervare desapareceu da minha mão. Pude sentir parte da parte de trás da minha cabeça mudando para acomodar a nova interface. Que diabos? Vic murmura observando o processo com fascínio. Tudo se encaixou direitinho? Pergunto a ele, fazendo-o focar e olhar mais de perto. Ele pega um plug de interface e o conecta na nova porta neural e coloca a própria porta sob uma lupa. Incrível, nunca vi uma fusão tão perfeita entre homem e máquina. Sinceramente não consigo dizer onde as conexões terminam e você começa, disse ele enquanto executava o diagnóstico. Então funciona. Questiono. Ele se recosta e pergunta, vou ignorar o fato de você ter instalado sem passar por cirurgia, mas como diabos você conseguiu uma fusão tão perfeita? Pego um aripo cheio com minha mais nova mistura alquímica. Unidade, uma mistura criada por Tavi Barney que preenche perfeitamente a lacuna entre metal e matéria orgânica, projetada especificamente para integrar cibernéticos. Tomei uma dose disso antes. É uma mistura que fiz para preencher a lacuna entre a carne e o cibernético. Ela reduz a chance de rejeição do cibernético para quase zero. Explico. Ele continuou observando o aripo e perguntou, algum efeito colateral? Qual seria o resultado em pessoas com cibervare já instalado? Sem efeitos colaterais. Pessoas com cibernéticas existentes seriam integradas às suas cibernéticas de forma mais completa do que antes. Se alguém fosse buscar uma cibernética de substituição depois de tomar isso, seria como passar por uma cirurgia comum. Informo. Vou te dizer uma coisa, conheço muita gente que poderia usar isso. Há tantos casos de pessoas que instalam cibernéticos incorretamente que isso poderia resolver muitas das complicações. Se você me mantiver abastecido com isso, eu pego o cibernético de graça, comentou Vic enquanto olhava para a seringa como se estivesse cheia de ouro maciço. Combinado, eu disse e apertamos o aperto de mão. Deixo Vic com 10 doses de Unity antes de ir para minha próxima reunião. Salto de tempo. Padre me recomendou uma Netruner. O nome de usuário dela era 8Hugo8Ir, e eu deveria encontrá-la em um bar na orla perto de Wellsprings. Eu estava sentado à mesa, bebendo uma lata de choromanticore, quando uma senhora de casaco, óculos escuros e chapéu se juntou à minha mesa. Ficamos em silêncio por um tempo antes que ela falasse. Você é um homem difícil de identificar, Sr. Barney. Ela comenta. Eu tento. Imagino que você seja a pessoa que o padre enviou. Pergunto. Sim. 8Hugo8Ir ao seu dispor. Então, qual é o trabalho? Ela questionou. 2 tarefas. Gostaria de aprimorar seus serviços de forma semi-consistente. A primeira tarefa exige que certas patentes cheguem ao local certo para serem registradas e permaneçam no nome desta empresa. Digo, entregando a ela um fragmento contendo os dados. Ela pega e encaixa o fragmento, escaneando seus dados. A Horizon é a empresa? Sim, eu posso criar isso. Posso até configurar para encaminhar qualquer consulta para você. Ela informa. Excelente. O segundo trabalho é um pouco diferente.
Preciso de um instrutor que ensine os prós e contras dos fundamentos de netruning e guerra cibernética. Em troca, estou disposto a fornecer um deck cibernético de nível NetVas e compensar o tempo gasto. Ofereço. 8 Ir se recosta pensativa, enquanto pondera minha oferta. Aguardo pacientemente sua resposta. Tudo bem, eu te ensino. Não deixe de passar na loja Netruner em Kabuki para comprar um pouco de soft e um bom deck. Assim que estiver instalado, entre em contato comigo. Te mando os detalhes no nosso próximo encontro, disse ela, me passando o contato. Tudo bem, farei isso. Foi um prazer negociar com você, digo, entregando a ela um chip de crédito e um fragmento de informação contendo a patente de um observador. Este será o teste da 8Ir. Se ela se mantiver firme, o projeto não verá a luz do dia por um tempo. Se aparecer em algum lugar, saberei que ela me apunhalou pelas costas, mas não estarei tão ferrado quanto se eu tivesse dado a ela os projetos de um titã ou de um Thunderja. Ela acena com a cabeça e sai, voltando para a rua e desaparecendo na multidão. Termino minha bebida e saio do Waterfront. E salto no tempo. Terminei minha primeira aula com o 8Ir. Nossas aulas aconteceram em uma fortaleza de dados isolada na rede. O 8Ir foi um mestre de tarefas rigoroso, me conduzindo por simulação após simulação, me testando em centenas de milhares de ambientes diferentes para netruning. Quando você está conectado, sua percepção de tempo passa de segundos para milissegundos, e o espaço real se move terrivelmente devagar em comparação. Isso nos permitiu concluir várias aulas ao mesmo tempo. A única coisa que nos fez parar foi o resfriamento adequado. Se ficássemos conectados por muito tempo, nossos corpos superaqueceriam, fazendo com que nossos cérebros fritassem. 8Ir recomendou um traje de corrida em rede para uma operação mais longa e para configurar melhores conexões, além de uma cadeira de corrida em rede para auxiliar no resfriamento. Agradeço a ela e passo os edis para a primeira sessão. Agora eu estava mais em contato com minhas habilidades de tecnomancia. 8Ir me vencia constantemente em batalhas simuladas na internet porque ela tinha mais experiência. Minha mente era mais rápida e conseguia processar mais programas do que ela jamais sonharia em processar sem ficar completamente louca. Então, era só questão de tempo até eu começar a derrotá-la. Novas habilidades adicionadas. Hackeamento rápido 25-100. Protocolo de violação 35-100. Programação 20-100. Seu conhecimento de tecnomancia aumenta ainda mais sua habilidade de hackear. Quando o Netruner acessa seu baralho cibernético para hackear, ele basicamente usa seu cérebro como processador. E o baralho contém uma série de programas pré-carregados. O Netruner com o melhor baralho possui mais daemons e programas com mais poder, o que lhe garante um arsenal maior. O supercomputador sempre triunfa contra o Windows XP, para colocar em perspectiva. Também comecei a escrever meu primeiro pacote Black Ice. Dei-lhe o nome de Asgard. O pacote consistia em vários programas diferentes. O primeiro é o Odin, projetado para caçar programas OX que atacam meus sistemas e tomar decisões estratégicas em relação a outros programas. O segundo é o Thor, projetado para atacar outros sistemas e desativá-los. O terceiro é o Loki, projetado para se infiltrar silenciosamente em sistemas e extrair dados. O quarto programa se chama Valhalla. Parte do trabalho do Odin, ao caçar um programa, é julgar se ele se enquadra em certos parâmetros. Se isso acontecer, quando for derrotado, o programa é clonado e ligeiramente alterado para defender meus sistemas. O programa final se chama Freyja. Seu trabalho é coordenar o Valhalla e manter suas defesas prontas. Assim que Asgard começou a rodar passivamente, ele começou a se desenvolver silenciosamente. Até agora tenho 4 novos programas em Valhalla. Deixando o Netruning de lado, comecei a frequentar os locais de Skaal na cidade. Flashback. Eu estava sentado do lado de fora de um pequeno prédio de 2 andares, no meu carro, há algumas horas, observando os caos entrando e saindo do prédio. Deixei minha armadura no inventário para não chamar tanta atenção. Depois de um tempo, uma van sem identificação parou e um sujeito de terno saiu. Ele foi seguido por 2 guardas que começaram a descarregar equipamentos Hyperdoc de última geração. O homem de terno e seus capangas entraram. Invadi a rede e comecei a observá-los pelas câmeras. Pelo que pude apurar, o corpo estava pagando os agentes para algum tipo de sequestro. Esperei até o agente sair antes de agir. Enviei um ping pela rede deles, identificando a localização dos caos lá dentro assim que saí do carro. Saquei minha pistola com silenciador, peguei minha faca e esperei do lado de fora da porta. 30 segundos depois, a porta da frente se abriu e um Skaal saiu. Minha faca encontrou um ponto em seu pescoço assim que ele saiu. Rapidamente movi o corpo para o lado da porta e continuei a entrar. Os 2 alvos seguintes, virados para o outro lado, levaram um tiro na nuca enquanto eu avançava rapidamente para o interior do prédio. O fedor de podridão tornou-se evidente à medida que eu me dirigia aos subníveis. Matei outra pessoa que vinha em direção à escada com uma caixa térmica. Atirei nele e peguei a caixa térmica antes que ele caísse. Verifiquei dentro da caixa térmica e encontrei um fígado e vários outros órgãos internos. Fechei e coloquei a caixa térmica no chão e continuei adentrando o subsolo. A sujeira geral do prédio começou a se misturar com poças de sangue e sangue coagulado espalhadas pelo chão, perto de cadeiras de cirurgia e equipamentos abandonados. Desci mais um andar até uma sala que dava para uma sala de caldeiras. A grade no chão estava apinhada de corpos mutilados. Não havia diferença perceptível nas pessoas que os caos agarraram. Velhos, jovens, homens e mulheres. Todos tiveram seus implantes e órgãos colhidos. 2 caos estavam no centro de toda a carnificina, alimentando a fornalha com cadáveres sem parar. Atirei nos 2. Senti apenas uma sensação de fúria. Nada do que eu fizesse seria capaz de ajudar as pessoas que morreram ali, e fazê-las sofrer seria apenas um incômodo. Então, minha solução foi simples, deixar que o Deus deles os resolvesse.
Minha próxima ação foi abrir um portal para a fortaleza e trazer um tecno-sacerdote e unidades Kitari. Dei-lhes instruções para catalogar e identificar os corpos e limpar o esconderijo. Eles deveriam estabelecer uma base de operações e monitorar as atividades dos catadores. Conectei-me e enviei os protocolos do Netruner para o tecno-sacerdote, fornecendo defesas cibernéticas e permitindo que ele começasse a monitorar os dados locais. A instrução final que deixei foi para me notificar quando esta instalação estivesse apta para habitação humana. Peguei o novo equipamento Hyperdoc, coloquei-o no meu inventário e parti. Fim do flashback. O Tech Priest me envia atualizações de status de tempos em tempos, monitorando as atividades dentro e fora da área. Mas tenho que deixar tudo isso de lado por enquanto, tenho uma reunião para ir. Entro na loja de macarrão e vejo o tapa-olho característico da Regina. Vou até lá e ela começa a falar. Então o fantasma da tempestade faz uma aparição. Sentem-se, os nomes são Regina, ou Reggie se preferirem. Sento-me no lugar oferecido e faço meu pedido. O fantasma da tempestade? Um título um tanto pretensioso, não acha? Pergunto a ela. Mas, de qualquer forma, uma afirmação verdadeira. Suas ações tomaram a cidade de assalto e, no entanto, ninguém sabe de onde você veio, qual é sua aparência, onde mora e você não tem nenhuma pegada digital. A única maneira de as pessoas saberem de você é pelo boca a boca. Só consegui encontrá-la porque ouvi um boato de que você entrou em contato com o padre. Ele me devia um favor, então me permitiu um único telefonema para falar com você. Ela respondeu. Você disse que estava interessado em me fazer trabalhar como mercenário. Questiono. Sim, vamos falar de negócios, ela disse. Acabamos conversando por algumas horas enquanto falávamos sobre minhas habilidades para que ela pudesse atribuir os trabalhos mais adequados. Saí e voltei para o El Coyote Cojo e comecei a praticar meu Gallifreyan no porta-malas do meu Trax. Alto Gallifreyan, 55-100. Circular Gallifreyan, 63-100. Parei quando ouvi uma batida na porta da garagem. Virei-me e vi mamãe Wells parada do lado de fora da garagem com uma menininha segurando sua mão. Ei mamãe, em que posso ajudar? Pergunto, colocando delicadamente minhas ferramentas de desenho no chão. Você poderia cuidar da pequena Maya aqui? Os pais dela tiveram que deixá-la comigo hoje, mas estamos lotados de clientes agora. Ela perguntou. Claro, mamãe. Vamos pensar em algo para fazer enquanto isso, eu digo. Maya sorri timidamente para mim e Mama Wells volta para dentro. O que o senhor estava fazendo, senhor Barney? Perguntou Maya. Venha ver você mesma. Convido-a a olhar no porta-malas. Ponto de vista Maya. Olho para dentro do porta-malas do carro do Sr. Barnes e fico sem fôlego. Lá dentro, há uma série de círculos concêntricos e equações brilhando com uma luz suave que alterna entre azul, roxo, preto e verde. Uau! O que são elas? Perguntei. Esta é uma língua há muito esquecida. Suas palavras, quando pronunciadas, soavam como música para nossos ouvidos, mas já tiveram o poder de erguer impérios e matar deuses, disse o Sr. Barney em tom baixo. Até a Santa Muerte, questiono, provocando uma risada no Sr. Barney. Acho que não, Santa Muerte tem domínios que podem colocá-la em pé de igualdade com essas palavras, explicou ele. Quem poderia falar isso? Pergunto. Houve uma raça de seres conhecidos como Senhores do Tempo que falavam essa língua, ele informou. Uma vez. Já se foram todos? Questiono. Da maioria deles, ainda resta um em algum lugar, ele me conta com um pequeno sorriso. Como são eles? Você poderia me contar sobre eles? Pergunto. O Sr. Barney sorri e pega uma cadeira extra. Assim que nos acomodamos, ele começa a contar uma história. Existe um ser, conhecido simplesmente como Doutor, e salto no tempo. De ponto de vista de Tavi, mamãe Wells veio buscar Maya algumas horas depois. Maya estava tagarelando animadamente sobre o que havia aprendido, o que arrancou um sorriso da mamãe Wells. As duas voltam para dentro depois de uma rápida despedida. A garotinha tinha uma mente muito curiosa, o que me levou a levantar algumas questões. Gallifreyan é uma linguagem e é usada na maior parte da tecnologia da TARDIS. Então, teoricamente, eu conseguiria escrever um programa poderoso para Black Ice em Gallifreyan? Ninguém conseguiria vencê-lo, já que só eu conseguia lê-lo. Algo para refletir mais tarde, suponho. Um sinal sonoro veio do meu alarme interno, indicando que outro lote de Unity estava pronto. Comecei a encher uma caixa que deixaria na casa do Vic mais tarde. Terminei de encher as últimas doses e comecei a pensar. Seria muito mais fácil se eu pudesse automatizar esse processo, mas não quero fazer isso aqui. Preciso começar a transferir algumas das minhas operações para o lixão que limpei. Também preciso de um lugar para as pessoas comprarem algumas dessas coisas. Unity é uma mistura que acredito que será fornecida por duas fontes, Vic e eu. O resto eu poderia vender na minha clínica assim que a colocasse em funcionamento. Fiz a prova para receber meu diploma de médico e estou só esperando o resultado. Eu já tinha alguns locais para instalar minha clínica. A clínica do Beck foi minha primeira escolha. Quase nenhuma reforma foi necessária, além disso, ele era um lixeiro, então eu ia acabar com ele de qualquer maneira. Minha outra opção era um local perto da ponte entre os distritos de Haywood e Westbrook. Isso me colocaria em um local relativamente centralizado para 4 distritos diferentes. Mas isso é assunto para outro dia. Meu próximo projeto alquímico vai ser um pouco diferente das minhas poções. Outro dia, me dei conta de como fumar era popular. As pessoas simplesmente adicionavam o hábito aos seus vícios habituais. Ninguém precisava se preocupar com câncer de pulmão, porque era possível substituir os pulmões se eles piorassem. Mas e se não precisasse? E se você pudesse fumar algo que realmente regenerasse o tecido danificado e eliminasse os poluentes do seu corpo? Depois de 1 hora de testes, tive um resultado. Pureza cigarro de limpeza. Quando fumado, limpa o corpo de poluentes e partículas estranhas, expele-as como fumaça. Tem um efeito curativo muito leve. Proporciona um efeito calmante e um sabor refrescante de menta. Bingo! Uma poção de limpeza disfarçada de objeto do dia a dia.
Na minha vida passada, sempre observei o ato de fumar com um certo fascínio. As pessoas fumavam sabendo que isso provavelmente causaria complicações mais tarde na vida. Os motivos para isso eram variados. Alívio do estresse, prazer e obrigações sociais eram os principais fatores, mas também havia pessoas lidando com TEPT. Mas, no fim das contas, era apenas uma solução rápida. Então, depois de fazer minhas boas ações do dia, comecei a transformar uma poção de sopro de dragão em algo fumável. E salto de tempo. Talvez eu tenha subestimado o quão populares os fumáveis seriam. Tudo começou de forma bastante inocente. Ofereci um cigarro ao Pepe enquanto ele estava no intervalo. Conversamos um pouco antes de ele voltar para dentro. Naquela noite, ele pediu um maço inteiro daquela coisa porque nunca se sentiu tão limpo depois daquele cigarro. Aparentemente, o cigarro também limpou seus dentes e boca. Nos dias seguintes, várias pessoas me solicitaram maços desses cigarros. Fui obrigado a fazer um MRVN para ajudar a compensar o volume de pedidos. Fui em frente e comprei o local da clínica assim que tirei minha licença. Ficava na zona leste de Eivode e rapidamente comecei a me instalar lá. Comecei a montar minha área hospitalar com meu equipamento HyperDoc recém-adquirido e pedi a MRVN para iniciar o processo de automação da minha alquimia. Em pouco tempo eu tinha uma fonte de renda consistente enquanto montava a clínica. Eu estava ganhando cerca de 100 mil IDs por dia e esse número continuava crescendo. No entanto, isso não passou despercebido, como descobri rapidamente. O flashback e eu estava ocupado arrumando o novo balcão da recepção com a ajuda de alguns funcionários contratados quando a porta da frente se abriu. 3 membros do Tiger Claws entraram pela porta da frente. Um deles tinha uma máscara de Oni cobrindo o rosto, enquanto os outros 2 tinham tatuagens da Yakuza e katanas. Ei, qual de vocês é Tavi? Perguntou o da frente. Sou eu. Em que posso ajudar os senhores hoje? Infelizmente estamos fechados no momento, mas se voltarem em alguns dias, já devemos estar abertos. Respondo, olhando-os de cima a baixo. Não estamos aqui como clientes. Ouvimos dizer que vocês fizeram um cigarro novo e sofisticado, questionou o segundo. Ah, vocês estão aqui por causa disso. Desculpem, rapazes, acabei de sair. Vocês vão ter que vir aqui bem cedo quando tivermos feito mais. Eu os informo. Não, você não entende. Estamos aqui pela nossa parte. O terceiro respondeu girando a lâmina. O benefício ativado e a única coisa que eles temem é você. Os tigres congelaram quando uma presença avassaladora os atingiu. O educado dono da loja foi substituído pela presença de um predador de ponta. Tá? Eu não sabia que devia alguma coisa ao tigre. Tem certeza? Pense bem na sua resposta. Rosnei. Os tigres tremiam diante da presença que se manifestava. Eles erraram. Hora de recuar. Fácil escolha, nós estávamos apenas brincando, sim. N não quis dizer nada com isso. Eles gaguejaram, eles saíram rapidamente do escritório e correram pela rua. Fim do flashback. Desde então tem os Kitari de guarda protegendo a clínica e impedindo que os Tigers tenham ideias. Terminei a parte principal da clínica, o que me permitiu finalmente cuidar dos negócios. Era um prédio de 6 andares com uma garagem anexa. Ainda não descobri para que servirão todos os andares, mas acredite, encontrarei algo para ocupar o espaço. O andar de cima é meu espaço pessoal. Agora eu tinha uma cama grande para me deitar, um espaço para receber pessoas, um banheiro completo, uma cozinha e uma varanda. Queria que a Jack voltasse para podermos ficar juntos. Talvez me ajudasse a dar uma festa de inauguração. Ouvi a campainha tocar lá embaixo. Desci e encontrei Mama Wells, Pepe, Gustavo, Marta, Rita e meia dúzia de outras pessoas. Ei, o que vocês estão fazendo aqui? Eu pergunto, estamos aqui para ajudar a dar uma festa de inauguração. Rita exclamou alegremente. Sabemos o quanto você trabalhou duro por isso, meu filho. Este lugar precisa parecer um pouco habitado antes de ser inaugurado oficialmente, acrescentou Mama Wells. Convido todos para dentro. Jantamos e passamos algum tempo bebendo e jogando até tarde da noite. Depois que a maioria dos convidados foi para casa e eu estava limpando, Rita apareceu. Ei, Tavi, a Judy queria que eu te desse o número dela. Aparentemente você deixou uma boa impressão nela, disse ela brincando e me passou o número. Entendi, vou ligar para ela quando tiver oportunidade. Eu respondo, nova, te vejo por aí, Tavi. Quem sabe eu passo por lá na próxima vez que precisar de uma revisão. Ela diz, indo embora. Balanço a cabeça e volto a limpar a festa. Rita tem uma personalidade divertida e extrovertida. Eu não me importaria de sair com ela mais vezes. No dia seguinte, estou usando um uniforme escuro de manga curta e um jaleco branco. Estou sentado no saguão, atrás da recepção, lendo um livro enquanto um som suave de Sintovave toca ao fundo. A clínica abriu pela primeira vez hoje e eu precisava deixar uma boa impressão. Decidi que o nome que escolheria seria Horizon MD. O lobby tem como tema Galifreyan circular circulando a sala e mudando de cor. O dia continuou até que 2 brinquedos, um macho e uma fêmea, chegaram e deram uma olhada ao redor. Olá, sou o Dr. Barney. Como posso ajudá-los hoje? Pergunto, fazendo-os pular. Ei, estávamos curiosos se vocês trabalham com cromo? Minha amiga aqui precisa de ajuda. A mulher fala gesticulando para a amiga. Observei os 2 mais de perto. A mulher guiava o homem como se ele não pudesse ver. Com certeza sou médico certificado e HyperDoc. Vamos colocá-lo em uma mesa e descobriremos o que há de errado. Ajudo os 2 a voltarem para a sala de cirurgia e puxo um banquinho depois de deitarmos o homem de volta na cadeira. Entro na cibernética dele e começo a observar o que vejo. Esse cara não enxerga nada. Verifiquei rapidamente os registros de substituição de peças e não encontrei nada. O que aconteceu? Perguntei, ele tropeçou e caiu. A mulher começou antes que eu a interrompesse. Senhorita, preciso que vocês 2 sejam completamente honestas para que eu possa determinar o que está errado. A placa facial dele está toda desorganizada. Isso não acontece com uma queda. Afirmo. Ambos ficam em silêncio por um momento antes que o homem fale.
Estive com um cliente particularmente difícil há alguns dias. Precisei ir ao Fingers para trocar de lente. Fiquei com o que você vê agora e ele me disse que não havia nada de errado. Minha visão estava um pouco turva, mas ele disse que isso continuaria por alguns dias até meus olhos se ajustarem. Ontem à noite, perdi completamente a visão enquanto atendia um cliente. O Fingers alega que deve ter sido algo que eu fiz. Droga, Fingers. Tudo bem, aqui está o dano. Vou ter que reparar os nervos danificados dos seus olhos e consertar a ótica. Também vou precisar remover a placa frontal e remodelá-la para combinar com a sua estrutura óssea. Você está bem com isso? Pergunto ao homem. Conserte-me, doutor, diz o homem. Dirijo-me à mulher. Você quer ficar para o procedimento? Ela sente. Tudo bem, um pouco de anestesia e estamos prontos. Digo enquanto inicio o procedimento. Removo a placa facial do homem e a levo para uma bancada de trabalho, onde a remodelo rapidamente com tecnomancia. Volto até o homem e injeto nele poção de cura e unidade, fazendo com que os nervos danificados se curem e os olhos se realinhem corretamente. Prendo delicadamente a placa facial ao homem e dou um passo para trás, permitindo que ele se sente. Certo, quantos dedos eu vou levantar? Pergunto, levantando 3. Você está segurando 3, ele disse surpreso. Sente alguma dor ou sente algum desconforto? Pergunto. Não, me sinto melhor do que nunca. Como se meu cromado realmente servisse. O que o senhor fez, doutor? Perguntou ele. Refiz as conexões dos seus olhos e remodelei sua máscara facial. Você não deverá ter problemas pelo resto da vida se mantiver esse cromado, explico. Quanto isso vai nos custar, doutor? Perguntou a mulher. Ela estava com o olhar abatido. Um ajuste simples como esse. Que tal 300 redemoinhos? Perguntei. Os olhos deles estavam arregalados. $300. É muito barato? Você está brincando com a gente? Perguntou a mulher. Não, é disso que estou te acusando. Você foi respeitoso e seu problema era simples. Não sei o que o Fingers está fazendo lá na rua Jig Jig, mas o estado da sua cibernética era deplorável. Estou quase indo dizer isso a ele eu mesmo. Afirmo. O homem aperta minhas mãos. Obrigado, senhor. Eu estava com medo de ficar permanentemente cego. Ele gaguejou. Eles pagam e partem para lugares desconhecidos. Eu me acomodo novamente atrás do balcão da recepção e espero meu próximo cliente. Surpreendentemente, em 20 minutos, Suzy, que entrou pela minha porta. Ela foi seguida por alguns Mox e Jude. Suzy, Dude, o que posso fazer por vocês hoje? Pergunto alegremente. Ouvimos dizer que você lidou com alguns tigres que tentaram mostrar as garras outro dia, questionou Suzy. Quase me deram uns tapetes para decorar o hall de entrada. Achei que isso tiraria o foco do tema. Respondo, fazendo Jude bufar. Sim, seria a propósito, Tavi. Você está tocando um tema totalmente novo, comentou Jude. Obrigada, Jude, digo com um sorriso. De qualquer forma, já que você obviamente saiu ilesa daquele encontro, você se importaria de nos dar um check-up? Perguntou Suzy, interrompendo a conversa de Jude e eu. Claro, por aqui, senhoras e senhores. Passo uma hora verificando todos eles. Dou uma injeção de Unity em cada um, só por precaução. Vocês todos estão em condições notavelmente boas. Quem quer que tenha sido seu estripador fez um bom trabalho. O tiro que acabei de dar ajudou a unir suas cibernéticas de forma mais completa. Então vocês devem estar prontos para ir. Obrigada, Tavi, Jude diz e me dá um abraço. Os Mox pagam a conta e vão embora, deixando-me sozinho. Começo a limpar a clínica. Assim que termino, sento-me novamente com meu livro e continuo a leitura. E salto no tempo. Preciso muito de uma recepcionista. Acabei parando na hora do almoço para pedir um senhor Andy para cuidar da limpeza, mas enquanto isso acontecia, não havia ninguém monitorando a recepção. Isso dificilmente seria uma prática comercial ideal. Não posso exatamente usar uma máquina para o trabalho, porque eles geralmente não têm um bom atendimento ao cliente, e os sacerdotes da tecnologia geralmente parecem desagradáveis para a população. Vou começar a procurar alguém que possa fazer o trabalho. Enquanto isso, começo a fechar as portas. Enquanto ando por aí fechando as janelas e trancando tudo, avisto alguns Maelstromers encostados em um carro do outro lado da rua. Maelstrom, uma gangue temida e conhecida por sua extrema violência. Seus membros veneram os mistérios do ciberespaço. Esse fascínio os inspira a se desumanizar com drásticas modificações cibernéticas. Eles se concentraram principalmente no distrito de Watson. O que eles estavam fazendo até aqui? Do lado de fora da minha clínica, ainda por cima? Verifico a área ao redor e parece haver apenas um grupo. O que significa que eles estão aqui para falar comigo. Abro a porta da frente e começo a caminhar em direção ao pequeno grupo. Finalmente não tinha certeza se podíamos entrar, comenta o líder do grupo, examinando-me com seus olhos de aranha. Se for um problema médico, quase qualquer pessoa é bem-vinda, desde que não esteja aqui para causar problemas, afirmo, atraindo olhares de surpresa do grupo. Mas é um negócio fora do horário comercial, tenho outro local para isso. Em que posso ajudar vocês? Pergunto. É melhor não abusar da paciência deles. A maioria dos membros da gangue Maelstrom já era quase um psicopata cibernético. Ouvimos dizer que vocês criaram um novo medicamento chamado Unity, certo? Queremos negociar a compra de algumas caixas, afirma o líder. Certo, cada caixa custa 20.000 EDs. Cada caixa contém 40 doses de Unity. Informos. 10 caixas. Agora estamos prontos para os turbilhões, se você tiver o produto. O líder respondeu. Prem, vamos resolver isso agora mesmo, eu disse. Rapidamente pedi para um grupo de Skitari trazer as malas e colocá-las no veículo, enquanto o chefe me pagava os redemoinhos. Foi um prazer fazer negócios com você, disse ele, entrando no veículo e indo embora.
Fiquei feliz que o confronto tenha terminado pacificamente, mas isso levanta uma nova questão. O que Maelstrom queria com a Unity? Eles não podem duplicá-la, e a Unity reduz a chance de se tornarem ciberpsicopatas, um estado que Maelstrom cobiça. Preciso mesmo contratar um espião-chefe, ou alguém com ocupação semelhante para me enviar dados relevantes sobre o que as diferentes facções estão tramando. Sendo realista, há tanta gente cuidando de tantas coisas diferentes que não posso me dar ao luxo de não manter a cabeça baixa e torcer pelo melhor. Com esse último pensamento, volto para o meu prédio e vou dormir. E salto no tempo. Valeu muito a pena deixar o técnico trabalhar no quadra. Acontece que a Raffen se orgulha de sua funcionalidade, o que me deixou com um veículo muito bom, com suportes para armas e 1 ou 3 surpresas para qualquer um que decidisse me enfrentar em um combate veicular. O técnico havia repintado a quadra modificada para exibir um tema escuro com um mural dourado da Santa Muerte. Quando perguntei ao técnico o motivo, ele respondeu: a Santa Muerte costuma ser a padroeira da proteção, assim como da morte e de uma infinidade de outras coisas. Você vai precisar de toda a proteção que ela puder oferecer, com toda a comoção que está causando, meu amigo. Agradeci, paguei pelos serviços e fui embora com o quadra. Dirigi até o meu escritório e o deixei lá enquanto ia gerenciar vários outros projetos. Finalmente consegui invocar Bob e atualizá-lo para servir como meu próprio guarda-costas. Bob, nível 115. Bob era o mordomo da família de Elizabeth Ashe. Seus pais lhe davam pouca atenção, e os cuidados com a filha eram, em grande parte, relegados a Bob. Assim, Bob estava presente quando os pais de Ashe não estavam. Ele estava presente quando ela participava de um jogo de tiro ao alvo na propriedade da família e quando Ashe foi libertada da prisão. Durante sua juventude, Ashe passou muito tempo conversando com Bob, mesmo que ele aparentemente não conseguisse responder. Assim como Bastion, quando convoquei o Bob, ele negociou seu próprio contrato comigo, incluindo folgas, pagamento e necessidades. Em troca, consegui um parceiro e um guarda-costas para auxiliar nas atividades diárias. Depois de atualizar a armadura, o armamento e o software de segurança do Bob, pude retomar outras atividades. É como jogar gacha. Tenho uma ficha mítica que estava louca para usar. Vantagem obtida. E aspecto da tempestade mítico. Seu ser foi infundido com uma semente desse poder mítico. O que isso significa para você ainda não se sabe até que se desenvolva mais, mas seu mana tem novas afinidades com raios, água e vento. Misterioso e emocionante. Estou muito curioso para saber o que isso vai se tornar. Eu deveria tentar explorar aspectos da minha magia, mas eu só a usei para tecnomancia e alquimia. A maioria dos outros aspectos da minha vida até agora não exigiu magia. Bom, estou sempre disposta a experimentar algo novo. Mas primeiro gacha. Um pacote de máquina comum, um saco de Tisdoodles comum, Dingo BO3, raro, colmeia Nanomachine, edição gamer, lendária, pacote Arctech, épico, sapato esquerdo de Trace, comum, projetos de aumento de deuses, épico, um quarto comum, lontra asiática de garras curtas, familiar, comum, saco de feijões mágicos comum, anel de Xiling, raro, trilha sonora de Halo BGM, comum, anão matador, épico, Shokankamer, raro, rifle de assalto MK, 3 Lancer, comum, rifle Viper, raro. Pelo menos nunca é chato, mas acho que seria uma boa ideia se eu parasse de receber pessoas como itens. A colmeia de nanomáquinas é algo que levará minha tecnomancia a novos patamares, permitindo manipular todas as máquinas em algum nível. Integro a colmeia sem pensar 2 vezes. Uma vez instaladas, descubro que as máquinas estão em seu estágio mais básico no momento. As nanomáquinas exigem exposição a diferentes coisas para desenvolver durabilidade, habilidades e conhecimento. Toda a colmeia é gerenciada por uma parte da minha mente que está lentamente assimilando e otimizando o resto do meu corpo. Não tenho ideia se isso funcionaria, mas parece ajudá-las a melhorar sua durabilidade e resistência. O anel Slim era uma raridade, considerando que eu não fazia ideia de como usá-lo. Imagino que seria muito útil, mas não tenho tempo nem paciência para descobrir como usá-lo. Isso provavelmente mudará em breve, mas tenho outras coisas que são mais prioritárias. A víbora, por outro lado. Sento-me em uma bancada de trabalho e começo a mexer nela. E salto no tempo. Eu reformulei completamente a ação da alavanca, em parte para ver se era possível fazer isso, mas principalmente porque pensei que seria engraçado. A Quimera lendária. Uma arma de ação de alavanca modificada a ponto de se tornar basicamente uma nova arma. Usando uma combinação de diferentes tecnologias, este rifle dispara projéteis de 20 mm com aceleração magnética, imbuídos de energia sentinela. Deixei o estilo básico do rifle intacto e o ajustei para o calibre maior. O carregador do rifle foi expandido com sequências galifreanas e o tamanho do rifle foi aumentado para se adequar ao meu tamanho. Escondido sob o estojo do rifle, ao longo do cano, havia aceleradores magnéticos e saídas de calor que se abriam em intervalos regulares ao longo do comprimento para permitir operação contínua. Ajustei a absorção de choque das saídas de calor e a compensação de recuo também foi feita por dispersão de calor. Eu sei que um rifle de 20 mm era um exagero, desnecessário e ineficiente, mas eles eram muito mais divertidos. Agora só preciso encontrar algo para testar, e salto no tempo. Do ponto de vista do lojista, esta foi a segunda vez esta semana que os Tiger apareceram exigindo pagamento. Eles seguiram a rotina padrão de me manter sob a mira de uma arma enquanto um amigo deles vasculhava o caixa.
O idiota que estava passando pelo caixa soltou um grito de triunfo, levantando um punhado de euro-dólares para seus amigos verem. Assim que me resignei a mais uma semana de fome, a cabeça do tigre desapareceu, seguida logo pelo estrondo distante de um rifle. Os outros membros da gangue olharam freneticamente ao redor, tentando identificar a origem do atirador. Quando foram procurar, 2 deles perderam parte da parte superior do corpo, enquanto o terceiro pegou fogo e rapidamente se transformou em cinzas em uma rápida sequência de estrondos. O último saiu correndo, abandonando seus compatriotas à própria sorte. Um último tiro o partiu ao meio, acabando com sua vida. Levantei-me e comecei a arrumar o interior da loja. Parei um momento para agradecer em silêncio a pessoa que se ofereceu para ajudar. A polícia só chegaria em algumas horas, então fiquei feliz que eles tenham chegado. De ponto de vista de Tavi, excelente teste. Coloquei uma bala incendiária para ver o que aconteceria e foi um ótimo resultado. Enquanto eu estava recarregando o rifle, recebi uma ligação no meu celular. Tavi, você faz visitas domiciliares? Padre perguntou com urgência pelo telefone. Eu posso por você, padre. O que você tem para mim? Pergunto, saltando do teto e aterrissando ao lado do meu quadra. Coloco o rifle no porta-malas e pulo para o banco do passageiro. Bob estava sentado no banco do motorista. Chamada de emergência no Afterlife, um trabalho contra Arasaka deu errado, várias baixas. Ruge me pediu alguns favores, e agora eu estou pedindo favores a você. Padre explicou. Bob pisou no acelerador e entrou no trânsito. Depois de meio segundo de cálculo, Bob levantou 2 dedos para mim. Estamos a menos de 2 minutos do padre. Por favor, avise os que estamos chegando e que abram a porta para nós e informo, o que ele confirma e desliga. Bob e eu dirigimos em silêncio enquanto eu trocava de roupa para médico. Viramos a esquina derrapando e entramos no estacionamento, assustando as pessoas que estavam paradas em frente à entrada para a vida após a morte. Eu pulo e pego uma mochila de trauma no fundo do quadra e começo a correr em direção à entrada. Faça um buraco, grito para as pessoas que se afastam apressadamente. Deslizo escada abaixo e corro pelo corredor, com Bob logo atrás. O guarda me vê e abre a porta, nos permitindo passar. Entrei em um cenário de caos. Vários corpos feridos estavam empilhados sobre as lajes do antigo necrotério. O maior foco de atividade era o Ruge, que tentava ajudar um homem que se transformou em um ciborgue. Ruge Amendiares, rainha da vida após a morte. Nível 130. Em sua juventude, ela era uma mercenária profissional. Hoje, ela é a rainha dos intermediários. Uma das últimas lendas de Night City que é mais do que apenas histórias passadas de geração em geração. Ao contrário de seus amigos dos bons e velhos tempos, leia-se, Johnny Silveran, vampira faz mais do que sobreviver. Ela comanda o além e, por definição, quase toda a rede de mercenários de Night City. Traga outro Maxdoc. Vamos, Chatan. Aguente firme até o doutor chegar. Ruge grita para o corpo imóvel à sua frente. O doutor está aqui, Ruge. Um tal de Dr. Barney ao seu dispor, digo enquanto entro e assumo o comando, começando a administrar a poção das injeções e a consertar os cibernéticos. Solto minhas nanomáquinas para ajudar a consertar seus sistemas críticos de suporte à vida. Depois de alguns minutos removendo estilhaços, consertando seus pulmões e reconectando seus sistemas ópticos, chamo minhas nanomáquinas de volta e termino de remendá-lo. Tudo bem, ele está estável, traga meu próximo paciente. Grito. Realizei 12 procedimentos separados ao longo de algumas horas. Bob manteve a multidão afastada e fora do meu caminho enquanto eu continuava os procedimentos delicados de extração de balas e qualquer outra coisa que entrasse em seus ferimentos. Enquanto termino os últimos pontos, ouço a voz de Ruge por cima do meu ombro. Qual é o prognóstico, doutor? Ela perguntou. Alguns desses caras e garotas se recuperarão completamente em uma semana, talvez 2. Shaitan pode e estará de pé e chegando em Arasaka no máximo amanhã, assim que eu tiver as peças certas. Em outras palavras, todos estão vivos. Abro alas, pego um pano oferecido por alguém e limpo o sangue em mim mesmo. A multidão atrás comemora e bate palmas ao anunciar. Nova porra. O médico que responde mais rápido que a equipe de trauma e me diz que não vou perder meu pessoal. O que é preciso para te manter em serviço? Perguntou Ruge com um sorriso. Me paga uma bebida e conversamos sobre negócios, digo, piscando os olhos enquanto termino de limpar o sangue da minha blusa e Bob me entrega o casaco. Ruge me leva até sua mesa nos fundos e o barman traz algumas bebidas. Recebi o que chamam de Johnny Silveran, uma tequila moda antiga com um toque de cerveja mexicana e um toque de pimenta. Preciso dizer que não é ruim, nem um pouco ruim. Ruge vai direto ao ponto. Então, Dr. Barney, consegui pouquíssimas informações sobre você, além do seu título e de um bocado de informação. Fantasma da Tempestade, hein? Sabe quem começou com isso? Acredito que foi a Regina que me deu essa. No começo eu estava planejando começar discretamente como mercenário antes de meio que cair na profissão de médico. Eu explico. Por que não os dois? Há muitas equipes e empregos que exigem um médico. Poderia ganhar um dinheiro extra para ajudar a compensar seus clientes regulares. Você está fazendo um trabalho sólido e, pelo que descobri até agora, seu amplo conjunto de habilidades lhe renderá muitos empregos. Tudo o que você precisa é de credencial para conseguir esses empregos. Estou me oferecendo para ser seu intermediário nesses empregos. Não vou dizer que você não pode trabalhar para outros intermediários, mas meus empregos precisam de prioridade. Temos um acordo? Perguntou Ruge. Contanto que eu consiga manter meu horário de expediente, você tem um acordo, respondo, arrancando outro sorriso de Ruge e ela levanta seu copo para mim. Saúde, garoto, ela disse enquanto brindávamos ao nosso acordo. Passei a noite me familiarizando com o resto da equipe de Ruge e terminando os últimos reparos nos mercenários antes de partir com Bob. Ligo para o padre quando saio da vida após a morte. Boa noite, Tavi, quais são os resultados? Ele perguntou. Um sucesso total, todos vão se recuperar completamente.
Estou pensando em adicionar atendimento de emergência ao meu currículo, informo. Ótimo, você diminuiu o trabalho dos deuses esta noite, nem toda alma precisa encontrá-lo antes do tempo. Enviei uma compensação, bem como contatos de uma fonte confiável de Cyberware. Ela consegue adquirir os rejeitos de fábrica e os produtos usados que aparecem. Imagino que alguém com a sua aptidão poderia consertá-los e transformá-los em algo útil para as almas menos afortunadas. Padre respondeu. Obrigado, padre. Eu retorno. Sobre a resposta a emergências, eu combinaria com os mercenários para incluírem isso no contrato com antecedência e descobrir como aumentar o seu tempo de resposta. Não se deixe levar por estímulo se tiver compromissos no dia seguinte. Não queremos ver você exausto. Padre termina antes de desligar. Pensei no que ele disse, e ele estava certo. Eu não podia simplesmente oferecer uma resposta de emergência a qualquer pessoa, senão ficaria acordado a noite toda. Precisaria ser por contrato até que eu pudesse contratar ou montar uma equipe de resposta. Talvez uma equipe de resgate pudesse ser criada e enviada para buscar o paciente. A função dele seria então colocá-los em estase de alguma forma até que eu pudesse trabalhar neles. Mas como eu os colocaria em estase? Vou descobrir eventualmente. E salto no tempo. Várias semanas se passaram e eu estava jantando no El Coyote Cojo. Estava conversando com Pepe, que me ajudava a pensar em diferentes sabores de cigarros fumáveis. As pessoas adoraram, mas um pedido frequente era por outro sabor. Ouvi uma voz familiar me chamando atrás de mim. Ei, doutor, você se importa em nos pagar uma cerveja para mim e meu novo amigo? Eu sorrio e me viro para ver Jack e uma nômade que acabaram de entrar. Ela parecia um pouco com a V feminina do trailer de Cyberpunk, um pouco menos cibernética, mas V mesmo assim. Claro, Jack. Só se você nos apresentar. Respondo, pedindo mais 2 cervejas para Pepe. V está Tavi Barney, uma das pessoas mais inteligentes e fortes deste lado de Eivode. Você o tem como reforço e nada menos que um tanque o deterá. Tavi está V. Ela me ajudou com meu último trabalho na fronteira. Ela tira muito bem e é habilidosa com seus veículos. Jack se apresentou. Prazer em conhecê-lo, V. Obrigada por cuidar da Jack. Digo, apertando a mão de V. E só para constar, Jack, o último tanque que encontrei foi destruído, informo Jack, fazendo quase cuspir a cerveja. Quando foi isso? Jack gaguejou fazendo V rir. Algumas semanas atrás? Acho que foi na noite em que você foi embora, na verdade. Eu estava fazendo um trabalho para o Mox e acabei dando de cara com um Bemomote da Militech. Ele me atingiu e eu saí sem um arranhão. Expliquei. De jeito nenhum, fotos ou não teria acontecido, Sean. Jack exclamou. Eu verificaria com o Mox. Um deles provavelmente gravou um vídeo, eu disse, e Jack enviou uma mensagem e recebeu uma resposta em breve com um videoclipe. O vídeo não tem muita coisa, mas mostra o gigante da Militech atingindo um objeto invisível em forma de homem. O que houve com o vídeo? Parece que algo foi removido do vídeo, mas não há evidências de edição, comenta V. Por algum motivo, a tecnologia não me registra corretamente. Ótica, câmeras, drones, computadores, qualquer coisa elétrica. Explico, atraindo um olhar de surpresa de V. Então a tecnologia não registra você menstruação? E as fotos pessoais? E os espelhos? A maioria deles é eletrônica em algum aspecto hoje em dia, perguntou V. Não sei bem, funciona em alguns casos e não em outros. Não sei como explicar direito, eu a informo. V parece cética por um momento antes de pegar o telefone. Posso tentar tirar uma foto então? Ela perguntou. Claro, por que não? Respondo. V me agarrou e me puxou para uma selfie e tirou a foto. A imagem ficou completa, na verdade foi o primeiro dispositivo em que realmente apareci. Tem a ver com intenção, você deu permissão para V tirar sua foto? Assim, o privilégio permitiu que você se registrasse com o telefone dela. Bem, esse é um mistério resolvido. Eu não tinha procurado uma explicação adequada porque funcionava quando eu precisava, e não me dei ao trabalho de procurar além disso. Com certeza estranho, mas acho que você não precisa se preocupar com alguém que você não quer que veja sua imagem, comenta V enquanto olha para a foto. Então de onde você é, V? Você tem um ar de nômade, digo, mudando de assunto. Eu era uma nômade do clã Baquer, e não fui banida nem nada do tipo. Nós meio que nos separamos. Meu último trabalho com eles foi contrabandear algumas coisas pela fronteira. Teoricamente, eu conseguiria dinheiro suficiente para me estabelecer em Night City. Nosso comprador nos enganou e tivemos que lutar para atravessar a fronteira. Agora estamos sem minha carona, com a carga, mas sem comprador. Ela explicou, tomando um gole da cerveja oferecida. O que você estava contrabandeando? Dependendo do que for, posso conhecer alguém. Eu ofereço. Uma iguana orgânica de verdade. Se não precisássemos do dinheiro, eu ficaria com ele, disse Jack com uma animação infantil, arrancando sorrisos de V e de mim. Me deu um momento. Enviei uma mensagem rápida para Ruge e recebi uma resposta quase imediatamente. A iguana está guardada em uma caixa fria. Pergunto e recebo uma resposta afirmativa de V. Tudo bem, se vocês quiserem, tenho alguém oferecendo 300 mil edis pela iguana. Depois da taxa de conserto, é claro. Provocando olhares de surpresa de Jack e V. Já? Como diabos você encontrou alguém tão rápido? Jack exclamou. Não, entrei em contato com alguém que poderia. Aparentemente, o dono daquela iguana em particular está oferecendo a Ruge para encontrá-la e devolvê-la por uma quantia considerável. Expliquei. O que diabos você aprontou enquanto eu estava fora, Tavi? Você está se tratando pelo primeiro nome da própria rainha dos consertadores. Só fiquei fora algumas semanas, Tavi. Você anda trabalhando demais de novo, não é? Perguntou Jack, olhando para mim com um olhar acusador. O quê? Não, estou fazendo pausas para relaxar. Tento explicar. A voz da mamãe Wells interrompe da cozinha. Ir à caça de tesouros não constitui uma pausa nem um descanso, Tavi. Que bom que você está de volta, Jack.
Preciso de alguém para ajudar a controlar o grande bloco e ensiná-lo a fazer uma pausa. Ele acha que eu não percebo quando se distrai ou tenta começar um novo projeto. Mas reconheço o trabalho dele quando um esconderijo de tesouros aparece vazio ou quando surge alguma nova lenda do fantasma da tempestade. Ela entrou, lançando-me seu olhar característico de mãe antes de dar um abraço em Jack. E você deve ser V obrigada por cuidar de Jack. Ela continua e dá um abraço em V. Ah, qual é, mamãe? E quando você me mandar cuidar da Maya ou das outras crianças? Pergunto. Isso também não é uma pausa, tá, Vi? Isso é entreter uma criança. A questão é que entre ser médico, mercenário e uma lista cada vez maior de coisas, você não tem tempo livre. Receio que você acabe se esgotando, disse ela em tom de reprovação. Eu sei que Mama Wells estava tentando me fazer sentir culpada por alguma coisa, mas infelizmente não estava funcionando. Não se preocupe, mamãe, não tenho nenhum contrato esta semana e não estou fazendo nada estressante, tento tranquilizá-la. Nada de caça ao tesouro, ela diz cruzando os braços. Tudo bem, vou esperar a mamãe caçar o tesouro, garanto a ela, dando-lhe um abraço. Ótimo. O filho do Pepe vai fazer 6 anos na terça-feira. Você vai comparecer, certo? Ela me disse. Claro, mamãe. Eu afirmo. Ótimo, vista algo bonito. Só vejo você usando uniforme de médico ou roupa de mercenário ultimamente. Ela termina antes de ir correndo para a cozinha. Olho para ela e vejo V cobrindo a boca e rindo, enquanto Jack está rindo muito às minhas custas. Mamãe te pegou, Tavi, ele disse enxugando uma lágrima do olho. É melhor você também comparecer, Jaquito, respondeu Mama Wells, fazendo V cair na gargalhada ao ver a expressão de surpresa no rosto de Jack. No geral, a noite se tornou uma noite de brincadeiras e contação de histórias à medida que a noite avançava. É interlúdio, caos no espaço. Parte 2. Ponto de vista do Scal. 75% de oxigênio restante. O tédio era a emoção que me dominava enquanto eu continuava a flutuar no espaço. Eu podia ver o Palácio de Cristal se aproximando a cada dia, com seus foguetes de suprimentos chegando e partindo constantemente da estação. Essa seria minha passagem de volta à Terra. Tentei pedir ajuda, mas não obtive resposta da estação. É a única chance que tenho de voltar para casa em segurança. Enquanto flutuava, contemplei aspectos da vida e tive uma ideia. A equipe de trauma cobriria o espaço? Se cobrissem, eu poderia comprar um plano assim que voltasse ao alcance do sinal. Esperei com entusiasmo enquanto esperava para voltar ao alcance. Só mais 10 horas. Capítulo 8. O Afterlife era um bar interessante. Anteriormente um necrotério, tem sido o local de encontro dos melhores intermediários e mercenários por muitos anos. Assim que você entra pelas portas da frente, muitas portas que antes estavam fechadas se abrem para você. Mas você nunca passava por aquelas portas da frente a menos que fosse alguém importante. Rouge passou de mercenária solo de ponta a intermediadora de primeira linha quando assumiu o bar. Os trabalhos mais caros e os shows mais impressionantes, nenhum deles acontecia sem a sua autorização final. O mesmo poderia ser dito de qualquer mercenário que aceite trabalhos no além. Se você aceita um trabalho, precisa da aprovação de Rouge. Todos aqui entenderam isso, e uma camaradagem se formou por causa disso. Você estava aqui porque é o melhor no que faz e, de alguma forma, se encaixava na visão de mundo de Rouge de uma forma que era benéfica para ela. Meu lugar atual na visão de mundo dela era o de um estripador, fornecendo cuidados médicos e serviços de ciberware para aqueles que se provavam a Rouge. Eu lhes dava equipamentos de ponta e atualizações do mercado negro por uma taxa reduzida. Em troca, eu tinha conexões e minha própria rede de contatos na comunidade médica. Eu sabia a quem recorrer para obter os melhores ciberwares e quem fazia pedidos personalizados. Rouge me pagava um prêmio para estar de plantão para ela o tempo todo. Além disso, as bebidas eram gratuitas. Uma coisa pela qual eu era grato como representante da Militech era falar sem parar sobre ir trabalhar para eles. Ele era um sujeito pequeno, com uma voz estridente e nunca parecia ficar sem fôlego com a rapidez com que falava. Sinceramente, ignorei-o depois dos primeiros 45 minutos de tagarelice. Passei as 2 horas restantes tentando entender como ele se encaixava na rede de conexões de Rouge. Eu estava pensando em sair furtivamente quando vi Rouge me chamando da mesa dela. Peço desculpas, Sr. Richards, mas o dever me chama, digo, levantando-me, interrompendo o monólogo do representante. É sim, perfeitamente compreensível. Você vai considerar a nossa oferta? Perguntou ele, esperançoso. Se eu decidir seguir esse caminho, te ligo, digo diplomaticamente, fazendo sorrir. Vou até a cabine da Rouge e ela comenta. Impressionante, sua paciência superou em muito o que esperávamos. Eu esperava que você o ignorasse depois da primeira hora, disse ela com um sorriso. Senti que seria pouco diplomático se eu não ouvisse, afirmei, provocando um murmúrio de concordância de Rouge. Ele pode ser irritante, mas é uma boa conexão para equipamentos da Militech. Um pouco denso, mas funciona a nosso favor, continuou Rouge. Imagino. Volto a olhar para a grande quantidade de equipamentos Militech pertencentes aos diversos mercenários no bar. Suas armas de fogo de baixa tecnologia eram uma especialidade da Militech e raramente falhavam, sendo a escolha ideal para a maioria dos mercenários. Mas não foi para isso que te chamei, disse ela, me entregando um fragmento de dados. Encaixo o fragmento e começo a ler os dados enquanto Rouge me dá um resumo. Um grupo nômade local, os Aldecaldos, precisa de um bom médico. Há vários problemas médicos complicados entre eles, mas o mais proeminente deles é o seu líder, Saul. Ele tem uma bomba central de cibernética de 2ª geração com defeito. Você precisa fornecer a ele uma solução ou uma alternativa. Outros precisam de tratamento, mas mais caso a caso. Ela me informou enquanto eu me levantava. É uma simples indicação ou estou trazendo algo em troca? Pergunto. Uma indicação, ela afirma. Tudo bem então, estou indo. Respondo e saio do bar. E salto de tempo. Bob e eu chegamos à orla do acampamento Aldecaldos. Somos recebidos por vários guardas cautelosos. Mitch, Aldecaldos.
Nível 130. Escorpião. Aldecaldos. Nível 125. Saudações, senhores, meu nome é Dr. Tavi Barney. Fui indicado por um amigo do além. Poderiam me indicar Saul? Pergunto. Bem, quando você pede isso gentilmente, como poderíamos recusar? Respondeu Mitch e me levou até o acampamento deles. Os Aldecaldos eram um clã nômade que se estabelecia nos arredores de Night City há vários anos. Dedicavam-se principalmente ao contrabando, à coleta de lixo e à contratação de serviços para quem pagasse. O acampamento dos Aldecaldos é uma miscelânea de veículos, trailers e tendas variados, dispostos de forma indiscernível. Os diversos membros do clã observavam Bob e eu com uma sensação de cautela, fruto de anos de desconfiança em relação a forasteiros. Fomos levados a uma área médica improvisada, onde nos deparamos com o comportamento rude de Saul. Depois de alguma insistência, ele finalmente se acomodou na mesa médica fornecida enquanto eu me conectava ao seu monitor biológico. Quem forneceu os dados iniciais a Ruge deve tê-los adulterado. Os internos de Saul eram uma confusão de cibernética improvisada e peças que mal funcionavam, indicadores de seu estilo de vida nômade. O fato de Saul ainda estar andando por aí, muito menos forte do que antes, era um milagre por si só. Quando desliguei e me sentei, Saul perguntou: "Como vão as coisas, doutor?" Pego um maço de purite e ofereço um tablete a ele. "Pode me chamar de Tavi. Essa vai ser uma longa discussão." Ele pega um, eu pego o outro e nós acendemos. Resumindo, Saul, seus órgãos internos estão completamente ferrados. O fato de você conseguir se locomover normalmente já é um milagre. Eu entendo que você tem que usar o que estiver à mão na hora, mas meu Deus, tem que haver um limite. Saul ri disso enquanto eu continuo. Sua bomba central está sendo rejeitada pelo seu coração. Normalmente, eu simplesmente daria uma chance e pronto. No entanto, a bomba em si está falhando. O projeto era antigo quando foi instalado inicialmente e, infelizmente, não existem mais peças para essa bomba específica. Saul se recostou e perguntou: "Então, quais são minhas opções?" A primeira opção é a substituição. Tenho uma variedade de opções para te oferecer, desde marcas famosas até marcas desconhecidas, e todas as empresas emergentes que fornecem ciberware. A segunda opção é a bioescultura. Normalmente, seria usada para pessoas que desejam a aparência idealizada. No entanto, neste caso, usaríamos suas células para clonar um novo coração para você. Explico. E quanto essas opções nos custariam? Saul questionou cautelosamente. Uma simples substituição de órgãos pode custar de algumas centenas a alguns milhares, dependendo das opções que você escolher. Clonar um órgão vai custar nada menos que 100 mil, afirmo fazendo-o estremecer. Sim, a cibernética pode ser nossa melhor aposta. Vou ser sincero com você, Tavi, opções mais baratas serão melhores. Nós nômades gostamos de coisas que funcionam bem e duram para sempre. Qualquer coisa que se encaixe nessas duas categorias seria ótima. Ele explicou. Continuamos por um tempo discutindo opções de ciberware antes de eu receber uma notificação. Evento de sorte acionado? Oh Deus, droga. Nova missão adicionada. Ataque espectral? O clã local de Raffenshield está aqui para exigir tributos dos seus clientes. Desmistifique essa ideia. Objetivo 1. Impedir que os Raffen ataquem os Aldecaldos. Objetivo 2. Recompensas: 10 fichas gacha comuns, 100 mil dólares, 2 fichas de desafio, nova base nas terras áridas. Um Aldecado entrou correndo. Saul, os Raffen foram vistos vindo em nossa direção. Saul levantou-se de um salto e começou a pegar em armas. Talvez seja melhor você sumir, doutor. Os Raffen não são conhecidos por sua hospitalidade, alertou Saul. E perder a chance de mandar um recado? Eles deveriam saber que não podem me incomodar durante o horário de atendimento. Os Raffen precisam aprender que eu não tolero esse tipo de atitude. Informo Saul, indo até o meu carro e ligando para Bob. Bob, vamos nos preparar. Temos alguns Raffens para mandar para o inferno. Abro a traseira do carro e tiro a quimera e meu martelo de trovão do porta-malas. Bob e eu seguimos em direção à estrada que leva ao acampamento. A nuvem de poeira indica a aproximação dos veículos Raffen. Pouso o martelo de trovão e miro com a quimera. Ponto de vista de Randy, o Raffen. É hora de mostrar aos Aldecaldos o que está acontecendo. Realizar ataques regulares ao clã nômade local era um dos meus passatempos favoritos. Então, quando o chefe perguntou quem queria ser o carro da frente, eu me inscrevi na hora. Então, coloquei um compactador sofisticado na frente da minha moto enquanto corria em direção ao topo da colina onde os Aldecaldos haviam montado acampamento. Quando cheguei à última reta em direção ao acampamento deles, vi um homem vestindo um jaleco de médico e segurando um rifle saindo para a estrada, seguido por um sujeito gigante de metal. Bem, acho que eles são meus primeiros alvos. Ajusto a trajetória do carro para atropelá-los e acelero. O cara de jaleco de médico ergueu o rifle e mirou em mim. Eu me perguntava o que ele estava pensando. Um rifle não poderia me parar. Essa é a beleza da tecnologia de cúpula de cristal. Eu conseguia ver para fora, mas ele não conseguia ver para dentro. Ele disparou a arma e encerrou esse processo de pensamento com a explosão do meu motor. De ponto de vista de Tavi, o quimera salta em minhas mãos enquanto o carro da frente capota, derrapa e para na minha frente, bloqueando a estrada. Bob abriu fogo com seus canhões de braço enquanto os outros carros Raffen foram forçados a parar. Eu podia ouvir o estalo dos rifles Aldecaldos à minha esquerda, enquanto eles usavam a cobertura de pedras e veículos próximos. Os Raffen estavam saindo dos carros e revidando, tentando encontrar cobertura ideal atrás dos carros. Dei uma bala no bloco do motor do carro de trás, desativando-o e impedindo a retirada deles. Explode mais alguns Raffen com tiros certeiros antes de balançar o rifle e pegar o martelo de trovão. Mirei e acertei os destroços em chamas, mandando-os direto para a barricada de Raffen com um estrondo de trovão. Arcos elétricos saíam do martelo enquanto eu saltava e o golpeava.
Quebrar? A força da explosão derrubou alguns dos Raffen, os restantes se concentraram em mim e atiraram freneticamente enquanto eu mandava outro veículo pelos ares, expondo-os ao fogo dos aldecaldos. A menos 350 HP, a menos 350 HP, a menos 350 HP, faço uma careta ao sentir as balas me atingindo. Pego um corpo de Raffen para usar como escudo enquanto os aldecaldos ajudam a eliminar os Raffen restantes, e salto no tempo. Missão concluída. Ataque espectral? O clã local de Raffen Shield está aqui para exigir tributos dos seus clientes. Desmistifique essa ideia. Objetivo 1. Impedir que os Raffen ataquem os aldecaldos. Objetivo 2. Prevenir as baixas dos nômades. Recompensas: 10 fichas gacha comuns, $100.000, 2 fichas de desafio, nova base nas terras áridas. Enquanto limpávamos a bagunça depois da batalha, eu senti as balas dentro de mim se movimentando enquanto meu corpo se recuperava. Felizmente, esse lote não estava envenenado, então não estava consumindo minha saúde, mas caramba, era desconfortável. Imagino que você não nos venderia esse rifle. Mitch se aproximou e estava olhando para a Quimera. Não pensei que vocês se interessariam por um projeto pessoal como esse, comento. Normalmente não, mas os Raffens locais andam se mostrando arrogantes ultimamente, e isso pareceu funcionar como um bom impedimento. Além disso, não é um projeto de megacorporação, é sempre bom apoiar o comércio local e tudo mais, disse Mitch com um sorriso. Não custa nada apreciar o estilo retro do rifle, afirma Scorpion, aproximando-se. Obrigado pela ajuda, Tavi. Você está bem? Você levou muitos tiros naquela última briga, lá no final? Perguntou Saul depois de verificar seu pessoal. Sim, estou bem. Vou ter que ir ao meu estripador para remover as balas, mas devo estar bem quando isso acontecer. Estou te enviando o endereço da minha clínica na cidade. Marque uma consulta e eu darei uma olhada em quem precisar de peças de reposição e encontrarei uma solução. Afirmo, enviando o endereço para Saul. Tudo bem, faremos isso. Boa viagem, doutor, disse Saul, e partiu com Mitch e Scorpion para recolher os restos mortais dos atacantes. Entro no carro com o Bob e seguimos em direção à cidade noturna. Ligo para o Victor no meu celular. Tavi, em que posso ajudar? Perguntou Vic. Você é bom em remover balas, Vic? E salto no tempo. Acontece que Vic é muito bom em remover balas. Não tenho problema em remover as balas eu mesmo, mas era mais fácil pedir para outra pessoa fazer isso. Vic era o único médico em quem eu confiava, e ele não mantinha registros públicos. Estávamos conversando alegremente sobre a última luta de boxe quando ouvimos um suspiro perto da porta. Olho para a porta e vejo V parado perto da porta aberta. E aí, V, como vai o seu dia? Pergunto alegremente enquanto Vic tira outra bala do meu torso e a coloca na pilha cada vez maior. Não me venha com esse ei, V. Que diabos aconteceu com você? Ela exclama, diminuindo a distância para olhar mais de perto. Ah, sabe, só uma briguinha com os Raffen enquanto estávamos em uma ligação. Eles ficaram bravos comigo, explico. Então onde estava o Bob? Ele não deveria te proteger nesse tipo de coisa? Ela perguntou. Ele é mais como um grande e imponente impedimento para as pessoas enquanto estou trabalhando, tento explicar. Isso ainda não explica porque você tem tantas balas, ela disse, irritada. Ah, eu também deixei minha armadura em casa. Achei que fosse só uma consulta médica, juro, digo apressadamente. V olhou para mim por um momento antes de finalmente dizer. E é por isso que estou te levando para casa, onde você vai descansar. Obviamente, levar um tiro não foi um alerta suficiente, mas quando você leva um tiro, a maioria das pessoas precisa se recuperar e pensar no que fez de errado. Você, por outro lado, pode simplesmente ignorar como se fosse uma ocorrência cotidiana. Um dia desses, você vai esbarrar em algo que vai te matar na hora. Em algum momento, V e Mama Welly se uniram para tentar cuidar do meu bem-estar. Fiquei comovida com a importância que eles tinham, mas havia um problema. Enquanto Mama estava presa cuidando do bar, V não tinha essa restrição. Olho para Vic, que está tremendo silenciosamente de tanto rir, e para Bob, que está lendo um livro em silêncio no canto. E o Bob não vai te ajudar a sair dessa. Você vai tirar pelo menos um dia de folga, talvez 2, dependendo de como eu estiver me sentindo. V continua. Espera aí, você está me castigando? Com a autoridade de quem? Exclamo. Preciso envolver a mamãe Wells. Ela perguntou, arqueando a sobrancelha. Caramba, tudo bem, eu disse. Vic, assim que terminar me avise. Não deixe ele sair por aí. Vou subir e visitar a Mish, disse ela, virando-se e subindo as escadas. Nenhuma palavra, Vic. Ameacei, fazendo finalmente cair na gargalhada. Victor removeu as últimas balas e eu pude sair com V. Voltamos para minha casa e assistimos a alguns filmes por um tempo. Depois de algumas horas, Jack apareceu com uma garrafa de tequila e alguns jogos de tabuleiro. E salto no tempo. Sorriu ao terminar meu mais novo projeto de alquimia. As folhas da árvore com a qual eu estava fazendo experimentos brilhavam em um verde neon suave. Árvore de radiação menor. Uma muda que, uma vez plantada, começará a absorver radiação ambiental prejudicial como fonte de energia. Depois do meu experimento com a árvore de aço, esse projeto sempre esteve na minha cabeça. Só se concretizou quando descobri alguns barris de lixo radioativo enquanto construía para baixo. Era algo em que eu estava refletindo com todo o lixo ao redor e em Night City. Com o colapso da maioria dos governos, instituições como a EPA deixaram de existir, permitindo que corporações causassem enormes danos ambientais sem regulamentação.
Night City era um dos poucos lugares que ainda tinha chuva padrão. Muitos outros lugares e localidades tinham chuva ácida. A maioria dos animais era inexistente devido à extinção, desmatamento, peste e uma série de outros motivos. O mundo estava passando por grandes mudanças climáticas globais, e quase todos os cães estavam extintos devido a uma doença transmitida por canídeos. Após a Quarta Guerra Corporativa, as pessoas construíram casas sobre a precipitação nuclear deixada pelo bombardeio da Torre de Arasaka, deixando bolsões de radiação e lixo tóxico espalhados pela cidade. As pessoas contornaram isso instalando blindagens contra a radiação e não bebendo água da torneira. A única água disponível custava $100 o galão. Espero que essas árvores mudem isso. Planto a muda no meu porão e observo a árvore se animar à medida que começa a absorver a radiação ambiente. Esta árvore em particular não era muito eficiente, mas serviu como prova de conceito. Peguei um contador Geiger e observei a radiação diminuir gradativamente. A árvore cresceu levemente com a quantidade de radiação que absorvia. Espero que se eu deixasse a árvore por algumas semanas, não fosse mais necessário usar uma roupa de chumbo para trabalhar aqui embaixo. Um pequeno efeito colateral interessante foi que quando colhida, a árvore poderia ser usada para todas as minhas necessidades de urânio. Bem, se eu precisasse de urânio. Já estou trabalhando em várias outras variantes da árvore para ajudar a limpar outras partes da cidade. Acho que quase descobri uma variante de lixo tóxico. O único problema é que ele meio que devora tudo. Variantes de metal e metal pesado eram moleza. Eu tinha uma árvore de cobre e uma de níquel crescendo por aqui em algum lugar, e uma de chumbo crescendo lá em cima. As árvores de cobre e níquel tinham uma cor metálica brilhante, enquanto a de chumbo tinha a estranha característica de ser feita inteiramente de chumbo. Eu havia criado as árvores para compensar o projeto principal, Zero Dawn. Eu havia pegado partes e pedaços desse projeto para restaurar a terra a um estado mais saudável. Eu até havia pegado parte da área recebida nas terras áridas e a convertido em um caldeirão, o que me permitiu criar as máquinas de terraformação. O caldeirão foi instalado na parede de uma área montanhosa e estendido profundamente no subsolo. Ainda não estava totalmente concluído, mas estava chegando lá. Minhas nanomáquinas ajudaram a iniciar o processo inicial de construção e a criação dos drones de construção, desenvolvendo as funções operacionais mínimas do caldeirão. Ajustei o projeto para incorporar instalações de trabalho para humanos, além das máquinas. O Snapman foi a primeira máquina que utilizei antes de retomar a construção do caldeirão. Soltei bolhas nos rios ao redor de Night City. Sua leitura inicial de poluição foi bastante preocupante quando ele começou a processar a água. As bolhas só conseguiam funcionar por 5 minutos por vez antes de ele ter que descarregar o material do rio. Agora ele precisava retornar à base e descarregar os materiais antes de retornar para processar mais água. Assim que o caldeirão estivesse funcionando, ele poderia simplesmente ficar e processar o material. Mas no fim das contas, eu precisava de mais máquinas funcionando, porque o Bubbles nem sequer estava fazendo diferença nos níveis cada vez maiores de toxinas na água. Ele estava apenas coletando material utilizável da água e purificando sempre que possível. Os materiais que ele fornecia eram inestimáveis para garantir a continuidade da construção do caldeirão. Havia um número limitado de materiais que eu poderia obter da própria rocha, então os drones de construção processavam rapidamente os materiais que Bubbles trazia. A Bubbles também forneceu dados inestimáveis à GAEA, que permitiram otimizar e aprimorar as máquinas. A GAEA já contratou a Efastus para projetar máquinas e bases em águas profundas para reduzir a detecção das megacorporações. Sei que é só uma questão de tempo até que eles comecem a se intrometer nos meus negócios. A Melitech já havia me encontrado e tentado um recrutamento discreto. Não tenho dúvidas de que Arasaka, Kangtown, Night Corp e outros tinham alguma ideia de onde eu estava. Eu só não sabia por quanto tempo eles me deixariam em paz. V finalmente cedeu e me deixou trabalhar em algumas coisas na minha casa, depois que instalei uma blindagem subdérmica básica. Aumento. E armadura subdérmica comum. Reduz o dano físico em 20%. Não era o tipo que eu queria, mas era o único disponível. Isso me levou a criar alguns designs cibernéticos. Aumento. É ótica de visão pirotécnica comum. Uma releitura dos óculos de visão pirotécnica, projetados para serem implantados como um par padrão de olhos cibernéticos. Aumento. Nanoblades, épico. Um aprimoramento de braço que utiliza suas nanomáquinas na forma de uma lâmina. Missão de aprimoramento disponível. Inimigos mortos 0200. Aumento. Foice raro. Um reforço de braço que, quando acionado, revela uma minigun acoplada ao braço. Sua configuração de 3 canos é capaz de disparar 1.200 tiros por minuto com precisão milimétrica. Aumento alquímico. Glândula de dragão raro. Já pensou em ter uma arma de sopro? Pois bem, agora você pode. Com a nova glândula de dragão patenteada da Horizon, escolha entre uma variedade de combinações elementais baseadas nos dragões de antigamente. Aviso, requer mana para usar. Aumento. Tesla épico. Um aprimoramento de mão. Carregue seus punhos com eletricidade de alta voltagem. Aprimore seu estilo de luta ou derrote alvos a até 1 dúzia de metros. Missão de aprimoramento 0200. Eu também estava trabalhando em um novo tipo de armadura dérmica, mas ainda não havia feito muito progresso. Minhas nanomáquinas estavam analisando a cibernética e desenvolvendo uma solução para esse problema. A glândula de dragão foi algo que criei enquanto trabalhava com uma poção de sopro de dragão. A ideia era que fosse uma poção cibernética de uso único que precisasse ser recarregada em um estripador, mas então tive uma ideia melhor. Criei uma única glândula armada com sopro de fogo e a coloquei à venda na loja de jogadores. Todos os jogadores tinham mana, então podiam usá-lo melhor do que alguém em Night City. Em menos de 1 hora, a glândula foi vendida por $54 milhões na loja do jogador. Imediatamente recebi um pedido de uma variação mais potente, além de mais pedidos de outras variações da glândula.
Eu também havia conseguido criar um projeto preliminar para um coração cibernético. Era simples, era um coração, nada mais, nada menos. Eu havia projetado vários outros órgãos importantes, como o pulmão, os rins e o fígado, apenas para tê-los disponíveis. As pessoas iriam procurar a Horizon como a empresa ideal para ciberware de reposição, então era essencial que eu projetasse os órgãos de reposição para que fossem confiáveis e capazes de funcionar por anos sem problemas. Mas o mais importante, precisavam ser baratos. Eu já estava roubando clientes da Fingers devido às minhas práticas comerciais superiores, preços mais baixos e uma atitude não discriminatória. A possibilidade de entrar em uma clínica com um toque profissional. Receber excelente atendimento médico e sair depois de pagar aproximadamente o preço de um táxi era um recurso inestimável para muitos moradores de Night City. Isso sem dúvida me rendeu alguns inimigos, mas eu tinha fé que com o tempo poderia substituir muitas das empresas que vendiam ciberware. Salto no tempo, todos entravam na clínica com a consciência de uma coisa: aquela era uma zona segura. Brigas de qualquer tipo não eram toleradas, nenhum negócio seria conduzido ali e interferir com os pacientes não era tolerado. Os infratores dessas regras seriam tratados com extremo preconceito, punidos pelos Kitari, Bob ou por mim. Então foi uma surpresa quando encontrei 10 cadáveres na porta do meu estabelecimento quando estava abrindo o expediente esta manhã. Todos eram clientes que eu tinha atendido na semana anterior. 4 eram da Joy Toys, que funcionava perto da rua Jig Jig. Um era um senhor idoso a quem eu havia feito uma cirurgia de substituição do fígado. Os 5 restantes eram de uma família que eu havia feito um check, AP padrão. O pai, a mãe e seus 3 filhos de 2, 3 e 8 anos. Os corpos foram vandalizados com grafites de Tiger Claus e comentários ameaçadores dirigidos a mim. O mais proeminente deles era uma carta colada ao corpo do velho com um tanto. Pego a carta e começo a ler. Não gosto quando alguém rouba meus clientes. Fique na sua parte da cidade ou as coisas vão piorar. Afinal, isso é só uma amostra. Tenho quase certeza de que Fingers está envolvido de alguma forma, mas preciso ter certeza. Ordeno que os Kitari limpem os corpos e as pichações e ligo para Ruge. Vá, ela diz simplesmente quando atende. Tenho uma pilha de corpos jogados em frente à minha clínica, cobertos de pegadas de Tiger. Preciso saber se os superiores da organização autorizaram isso ou se foram estúpidos o suficiente para se meterem em uma confusão contra mim, pergunto. Com a raiva borbulhando silenciosamente dentro de mim. Por quê? Ela perguntou com a voz trêmula. Então eu sei quantas pessoas tenho que matar. Eu explico, ok, por favor, não vá a lugar nenhum. Eu te ligo de volta, ela disse apressadamente, e desligou o telefone. Esperei 5 minutos observando os Kitari colocarem cuidadosamente os corpos em sacos mortuários e os transferirem para o necrotério. Ruge finalmente me chamou de volta. Então, embora não tenha sido uma missão sancionada, os chefes estão apoiando seus resultados. Eles me pediram para passar uma lista de suas exigências, caso você queira que parem. O trabalho foi pago por Fingers e os Tigers o apoiaram. Ela informou. Gostaria que você me passasse minha declaração de intenções, Ruge. Começo. Se os Tigers não recuarem, eu, Tavi Barney, matarei pelo menos 100 garras por dia, aumentando na escala de Fibonacci até que se rendam completa e totalmente. Enquanto durar o conflito, não me aliarei a nenhuma pessoa ou organização. O estripador conhecido como Dedos considerou sua vida perdida pelo ataque à minha pessoa. Eles têm precisamente 15 minutos para responder antes que eu comece a destruir a organização deles. Declaro. Ruge ficou em silêncio por 1 minuto. Tem certeza de que esse é o caminho que você quer seguir? Ela perguntou baixinho. Estou apenas falando uma língua que eles parecem entender. Tic-tac, Ruge. Meu cronômetro começou. Respondo, ela desliga rapidamente. Liguei rapidamente para Judy. E aí, Tavi? E aí? Quer passar na casa da Liz e ficar um pouco? Ela perguntou animada. Vou ter que deixar isso para depois, Judy. Você pode me dar uma lista de esconderijos, negócios e locais da Tiger Claw? Pergunto. Claro, isso é algo que os Mox costumam ficar de olho. Para que você precisa disso? Ela perguntou. Eles pareceram achar engraçado deixar uma pilha de pacientes mortos do lado de fora da minha clínica. Pretendo retribuir o favor, explico. O outro lado da linha de Judy fica em silêncio por 1 minuto. Você tem certeza? Ela perguntou positivo. Pretendo adicionar os tigres à lista de espécies ameaçadas de extinção. Eu respondo, ok. Só tome cuidado, Tavi. Judy responde e desliga. Momentos depois, recebo a lista de Judy. Ruge retorna minha ligação. Eles acham que você está brincando e o convidam a tentar por sua conta e risco, ela afirma. Obrigado, Ruge. Estou enviando o pagamento. Tenha um bom dia. Eu retorno, boa sorte, garoto. Quanto tempo você acha que isso vai levar? Tem um possível emprego que pode exigir suas habilidades específicas, ela perguntou. Provavelmente não mais do que 1 semana. Depende de quão teimosos eles forem, afirmo. Assim que ela desliga, começo a me mexer. Pego um capacete indefinido e uma jaqueta de mercenário blindada, sem nenhuma identificação. O dia ainda estava começando e eu tinha trabalho a fazer. Salto de tempo levantando minha metralhadora, aproximo-me de um dos muitos viadutos espalhados pela cidade noturna. A área abaixo havia sido convertida em um ponto de encontro dos Tigers. Eu estava prestes a transformá-la em um cemitério. Acessando a rede local deles, identifico pelo menos 50 garras de tigre. Posso muito bem me anunciar. Jogo algumas granadas de luz por cima da parede externa do seu esconderijo improvisado, espero que detonem, então ligo a metralhadora e as destruo. Alguns dos Tigers tentam revidar, mas acabam encontrando os projéteis de tungstênio magneticamente acelerados da metralhadora. Quando fiquei sem munição, peguei o garra mais próximo e enfiei minha nanolâmina no rosto dele.
Recolhendo a lâmina, peguei uma motosserra do meu inventário e comecei a rasgar outro Tiger. Pack ativado, pinhata sangrenta e nova munição explode de seu cadáver, cobrindo seus amigos horrorizados com uma combinação de sangue e metal. Vantagens ativadas, fúria indomável, a única coisa que eles temem é você. Volto para as nanolâminas e canalizo mana através delas, fazendo com que raios saiam das lâminas e queimassem a carne dos Tigers que se aproximavam demais. Os Tigers aterrorizados tentaram recuar antes que eu os alcançasse, arrancando membros, torsos e cabeças dos corpos. Eu estava coberto de sangue quando matei o último do grupo. Um esquadrão Skitarii deu ré em um caminhão basculante libertado até o local e começou a carregar os corpos. Eles ainda tinham uma tarefa especial para completar. Salto no tempo, abri a porta do escritório de Finfingers Gerstat. Olá, como posso ajudar? A voz bajuladora de Finger irrita meus ouvidos. Estou aqui para investigar um caso de práticas comerciais antiéticas. Você por acaso não sabe do que estou falando, não é, Fingers? Pergunto, encarando-o através da viseira do meu capacete. Ah, você deve ser aquele novo estripador lá de Eivod. Peço desculpas, mas é assim que os negócios funcionam. Se tiver algum problema com isso, tenho alguns amigos que estão mais do que dispostos a discutir com você. Ele sorri maliciosamente. Matando pacientes, matando crianças, é assim que vocês fazem negócios? Pergunto baixinho. Quem se importa? Milhares de pessoas morrem todos os dias. O que são mais 1 ou 2 pirralhos em um lugar como Night City? Disse ele indiferente. Agarro seu pescoço magro e o jogo contra a parede. Acho que essa é a diferença entre pessoas como eu e escória como você. Sussurro enquanto ele tenta respirar. Porque eu me importo. Eu rugo, quebrando seu pescoço com minhas mãos. Coloco o corpo dele no meu inventário e vou embora, trocando a placa de aberto para fechado ao sair. Ponto de vista de terceira pessoa fora do mega prédio H8. Toda a atividade foi interrompida quando um caminhão basculante coberto parou e voltou para os degraus do prédio. Algumas figuras encapuzadas saltaram e rasgaram a cobertura das costas. Gritos e berros de horror ecoavam pela área enquanto o caminhão descarregava sua carga, jogando Tigers mortos e desmembrados por toda a escada da frente. Uma lança foi colocada no meio da pilha, sustentada pelos corpos ao redor. A cabeça de Fingers foi erguida na lança, reconhecida por muitos dos transeuntes. Uma grande faixa foi pendurada ao lado da pilha de corpos com uma mensagem. Dia 1, como prometido, Tiger. 105 dos seus amigos. Espere mais amanhã. O abate da sua espécie começou. Fingers pagou suas dívidas, certo? Salto no tempo, ponto de vista de Tavi, recebi uma ligação de Ruge enquanto estava vigiando o outro ponto de encontro do Tiger Klaus. Os superiores dos Tigers enviaram uma lista revisada de exigências. Ela começou. Isso inclui a rendição deles? Questiono. Não. Ela parou de falar. Informe quem estiver no comando que isso não é uma negociação. A organização deles será despedaçada tijolo por tijolo até que se rendam a mim ou os garras de tigre sejam uma espécie extinta em Night City. Afirmo. Vaca Cocada também pediu que eu passasse a mensagem adiante. Não tenho envolvimento com os Tigers. Quando terminar essa confusão, me ligue se precisar de um emprego, finaliza Ruge. Ela sempre pragmática, não é? Comento. Para ela, os tigres cutucaram o dragão adormecido. Aconteça o que acontecer, a culpa é deles, disse Ruge, rindo baixinho. Concordo em deixá-la e aos filhos em paz, mas certifique-se de ficar fora do meu caminho, afirmo. Isso vai deixá-la feliz. Posso ajudar com mais alguma coisa? Perguntou Ruge. Você tem alguma localização de Tiger que os Mox não conheçam? Eu pergunto. Talvez, mas vai custar caro. Você está realmente desequilibrando o equilíbrio aqui, Tavi, afirma Ruge. Eu lhe lancei 1 milhão de redemoinhos, fazendo-a engasgar de surpresa. Jesus, tudo bem, vou te enviar uma lista de cabos, disse Ruge e desligou. Dei uma olhada nas coordenadas do GPS e depois retornei à minha tarefa anterior de observar o esconderijo deles. Recebi um ping, notificando-me da conclusão do caldeirão. Sorriu e solicito um design específico. Afinal, por que fazer tudo sozinho? Ponto de vista da garra de tigre. Os turnos de guarda triplicaram nesta área depois do que aconteceu ontem à noite. O massacre. Eu já tinha visto as consequências de muitas batalhas de gangues por Night City, mas nunca tinha ouvido falar de tantas mortes nas mãos de um homem, nem que fossem um dia. Eu pessoalmente o considerava um estripador arrogante que se recusava a pagar os lucros de sua nova droga quando Jim e sua equipe foram enviados para fazer a ameaça. No espaço de um dia, ele ameaçou nossos chefes e arrasou 3 de nossas bases. Eu não tinha ideia de por que ele tinha levado isso tão para o lado pessoal. Afinal, são apenas negócios. Um rosnado soou bem perto de mim. Virei-me para olhar e fiquei paralisada diante da cena. Rastejando das sombras, surgiu o que parecia ser um dinossauro robótico. Tinha 2 garras enormes e curvas em cada pata. Garras afiadas em cada mão agarravam o ar, prontas para rasgar a carne. O rosnado que ouvi segundos atrás era o de sua mandíbula inferior, semelhante a uma motosserra, acelerando, pronta para despedaçar seus oponentes. Com sua lâmina emplumada esvoaçando levemente enquanto se prendia a mim. A última coisa que consigo fazer é gritar quando ele me ataca. Dia 2. Notícias N54? Olá, Night City. Sou Gillian Jordan, aqui para trazer as últimas notícias. Após o massacre de ontem e a mensagem enviada à gangue conhecida como Tiger Klaus, outra pilha de corpos foi encontrada. A contagem de corpos chegou a 208, além do total de 105 membros do Tiger Klaus de ontem. Todos os membros de gangues tinham mandados de prisão pendentes do NCPD, e nenhuma outra gangue assumiu a responsabilidade pelos ataques. Nós, do N54 News, manteremos vocês atualizados conforme mais novidades surgirem. Dia 3. Notícias WNS. Boa noite, sou Arif Kal, da WNS News.
A contagem de corpos em Tiger Claw chegou a impressionante 618 corpos, quando uma pilha de 307 corpos foi encontrada. Este marca o terceiro dia de ataque contra a gangue Tiger Claws e o maior número de mortos em um único dia que Night City já viu em anos. Quando questionados, os agentes do NCPD desencorajam os moradores a saírem, a menos que seja necessário, para evitar serem pegos no fogo cruzado. Continuarei mantendo vocês atualizados sobre as últimas novidades em Night City. Dia 4. Flash de informações. Olá pessoal, sou Ruth Zeng e trago a vocês um novo InfoFlash. Aparentemente, alguém realmente odeia os Tiger Claws esta semana. Claro, muitas pessoas admitem não ser fãs dos Tigers, mas eles devem ter irritado alguém especial. A contagem de corpos continua aumentando, já que mais 512 corpos foram encontrados em um ferro velho próximo ao Mega Building H8. Isso eleva o total de corpos para 1.130 membros de gangues mortos. Se você acompanha o InfoFlash com frequência, provavelmente viu nosso episódio sobre o número de gangues. Calculamos que o tamanho da gangue Tiger Claw seja de aproximadamente 5,5 mil membros em Night City. Isso significa que ao longo de 4 dias alguém destruiu um quinto de toda a gangue. Agora eu tenho uma teoria. A contagem de corpos tem aumentado exponencialmente a cada dia, seguindo um padrão. Então, se nosso amigo especial continuar com esse padrão, veremos nada menos que 800 corpos a mais amanhã, reduzindo a gangue em mais um quinto. Agora, quem é que o tigre irritou? Sei que os espectadores notaram meu uso singular de teorizar quem é o responsável. Então, quem é capaz de matar 500 mil de pessoas em um dia? Lembra daquele fantasma que matou aqueles caos alguns meses atrás? Meu palpite é que nosso fantasma evoluiu para um ceifador. Os Tigers ameaçaram algo relacionado ao fantasma e se ofenderam seriamente com isso. Mas posso estar completamente enganado. Há também a possibilidade de Arasaka ter decidido que seus fantoches davam mais trabalho do que valiam e se livrado deles de uma forma matematicamente precisa. De qualquer forma, será interessante ver como as coisas evoluem ao longo do resto da semana. Obrigado por assistirem. Vejo vocês no nosso próximo InfoFlash. Dia 5. De ponto de vista de Tavi, eu adoro os Claustriders. Eles eram muito mais eficientes do que se eu fizesse tudo sozinho, e até me deram tempo para trabalhar na minha clínica. Eu ainda estava invadindo pelo menos 2 esconderijos Tiger por dia, mas também podia fazer outras coisas. A única coisa com que eu tinha que me preocupar era transportá-los silenciosamente pela cidade para fazerem o trabalho. Essa era a única parte difícil, na verdade. Talvez eu devesse considerar incorporar tecnologia de camuflagem ao design deles. Outra ideia para submeter ao Efasto, eu acho. Recebo outra ligação de Ruge. Ei Ruge, em que posso ajudar? Pergunto. Adivinha o que os Tiger fizeram? Ela disse. Eles revisaram suas exigências, e eu deveria me sentir honrado por ter recebido uma oferta tão boa. Questiono. Bom palpite. Quanto falta para você atingir sua cota do dia? Ela perguntou. Verifiquei os relatórios do Skitari antes de responder. 437 tigres e contando, informo a ela. É melhor se apressar, já são 2 da tarde, disse ela, exasperada. Não se preocupe, vou pegar mais alguns para compensar, digo brincando, e ela desliga. Dia 5. Notícias N54? Boa tarde, Night City. Sou Gillian Jordan, e esta é uma atualização de notícias do N54. Várias pilhas de corpos foram encontradas espalhadas pela cidade, adicionando 815 corpos ao total de mortos por Tiger Claws, elevando o total para 1945 Tigers mortos. As autoridades notaram que, além dos bandidos mortos, houve uma queda significativa na taxa de criminalidade em áreas normalmente patrulhadas pela Tiger Claws. Pequenas empresas nessas áreas estão relatando lucros recordes na semana devido à ausência de roubos e extorsões. Mais sobre isso às 9. Dia 6. Flash de informações. Bem-vindos a mais um InfoFlash, eu sou Ruth Zeng. Bem, é exatamente como eu previ, pessoal. Hoje nosso fantasma aumentou para 1.314 Tigers espalhados pela cidade noturna. Só esta semana, sua contagem de mortes foi de 3.259 membros da gangue Garras de Tigre. É oficial, ele matou mais da metade da gangue em uma semana, fazendo com que crimes violentos se tornassem um grande problema em toda a cidade. A esta altura, você deve estar se perguntando o que os líderes Tiger estão pensando neste momento. Se nosso amigo continuar assim, até o final de amanhã a maior parte, se não toda a gangue, deixará de existir em Night City. As estatísticas de sequestros, agressões sexuais e torturas cairão drasticamente com a saída dos tigres. Os Garras de Tigre eram a segunda maior gangue residente em Night City. Agora, eles mal têm números suficientes para competir 1 a 1 com os animais. A questão é, o que os Tigers farão a seguir? A gangue conhecida como Tiger Claw será extinta? Por que o Departamento de Polícia de North Carolina não fez o que um homem conseguiu em uma semana? Nós aqui da InfoFlash manteremos você atualizado conforme as coisas evoluem. Dia 7. De ponto de vista de Tavi, eu estava na metade do meu dia quando recebi uma ligação de Ruge. Os Kitari relataram que cerca de 700 garras foram mortos hoje. A matança havia diminuído um pouco, já que eles começaram a se esconder em esconderijos diferentes. Os Kitari os estavam rastreando, mas o processo estava lento. Eu atendi a chamada. Olá, Ruge. Os chefes da Tiger desejam discutir os termos de sua rendição. Eles ofereceram uma cobertura no mega prédio H8 para a reunião, afirma ela.
Excelente, eu sabia que eles acabariam se convencendo. Na verdade, vamos nos encontrar em um pubzinho pitoresco que encontrei nos arredores de Wellsprings. Também gostaria de conversar com você sobre a contratação de algumas pessoas para atuarem como um grupo neutro, a fim de manter a honestidade de todos. Informo. Eles não vão gostar disso, afirma Ruge. Que pena. Eles tiveram a oportunidade de acabar com isso há uma semana. Em vez disso, fui obrigado a limpar a bunda com a desculpa patética que chamam de gangue, em vez de fazer outras coisas como ser médico. Gostaria de marcar a reunião para daqui a 2 horas. Você tem alguém que possa servir como guarda com tão pouco tempo de antecedência? Pergunto. Vou encontrar alguém. Manda o endereço, disse ela e desligou. 2 horas depois? A colmeia. Fiquei sentado no bar, esperando o resto da festa chegar. Este bar me surpreendeu por ser um dos últimos lugares que ainda cultivam abelhas. Eles usam o mel como base para muitas de suas bebidas e comidas. Além disso, gostei muito do tema de favo de mel preto e dourado. Os mercenários que contratei apareceram e logo foram seguidos pelos chefes da Tiger, Junho Azegami e Marcos Ishida. Senhores, por favor, sentem-se. Dirijo-me aos recém-chegados enquanto eles se sentam rigidamente à minha frente. O garçom entrega comida e bebida e vai embora, deixando nós 3 sentados no canto. O que você quer? Já estamos esperando há tempo demais, afirma Marcos. Ah, é mesmo? Você está esperando há 15 minutos, enquanto eu estou esperando há uma semana. Respondo, colocando minha bebida na mesa. Inclino-me sobre a mesa e continuo. No começo eu teria exigido a punição dos assassinos de crianças. Mas fui forçado a esperar uma semana para você perceber que eu não estava brincando. Eu me inclino para trás e me estico. Agora, meu preço aumentou. Para que eu impeça minha conquista, você precisa atender às minhas exigências. Sei que você tentou enviar agentes atrás dos meus associados e, embora nenhum tenha tido sucesso, não vou tolerar isso. Concluo. Menos 55 reputação de Junho Azengami, a menos 55 reputação de Marcos Ishida. Você exige indenização? Depois de massacrar mais de 3.000 dos nossos? Junho rosna de volta. Tecnicamente, eram mais de 4.000 até esta tarde, antes de você implorar para negociar. Corrijo, fazendo-o empalidecer ligeiramente. Não se enganem, cavalheiros. Vocês só estão aqui porque eu permiti. Fui forçado a tirar um tempo da minha agenda lotada para ensinar a vocês e ao seu povo uma lição muito dolorosa depois de me ameaçarem e tentarem me extorquir. De uma forma ou de outra, isso vai acabar esta noite. A questão é se vocês e o seu povo sairão vivos ou em um saco para cadáveres. Explico sombriamente, fazendo chorar ainda mais. Quais são suas exigências então? Questionou Marcos. Propriedade do mega prédio H8 e das diversas propriedades pertencentes aos Tiger Claws. Você e seu pessoal terão 24 horas para evacuar o local e deixar Night City completamente. Vocês poderão remover itens e dispositivos de sua propriedade, mas isso não inclui bonecas ou brinquedos em sua posse. Eles devem ser deixados vivos e ilesos. Caso se recusem a cumprir qualquer uma dessas regras, a suspensão da execução será suspensa e eu os caçarei pessoalmente até os confins da terra. Se um Tiger desejar se separar da gangue, poderá fazê-lo e permanecer na cidade. Se tentarem retomar qualquer uma de suas atividades de gangue, isso resultará em sua demissão imediata. Entendido? Continuo. Os 2 homens gaguejam e tentam renegociar antes de eu bater meu punho na mesa. Vocês tiveram a chance de negociar há uma semana. Em vez disso, optaram por táticas de força. Façam suas escolhas, cavalheiros. Eles sussurraram um para o outro por 10 minutos antes de se virarem para mim. Concordamos com seus termos. Junho declara com os dentes cerrados. Fantástico. Já contratei um tabelião, então podemos assinar agora. Depois, você pode voltar para dar as boas novas aos seus compatriotas. Enviei vários esquadrões dos meus homens para supervisionar sua saída da minha propriedade e afirmo, acenando para um dos mercenários. Depois de assinarem a papelada, eles saíram do DIV e seguiram pela rua. Enviei uma mensagem para Ruge informando que minha pequena missão havia terminado e liguei para V. Olá, ela disse. Ei, V, quer ir à balada? Pergunto. O quê? Ela perguntou secamente. Preciso dar uma passada na casa da Lizzie para falar com a Suzy, Kay e a Judy. Queria saber se você e o Jack querem embarcar em uma aventura. Informo. Jack está no encontro com Mishi, mas eu estou livre. Ela afirmou. Ótimo, quando e onde? Pergunto. Em frente ao Mega Building H10, A6, estou olhando um apartamento lá. Ela explicou. Legal, até mais. Respondi. E mais 20 reputação com V, e salto no tempo. Peguei V na frente do mega prédio. Nada de Bob hoje? Ela perguntou, entrando no banco do passageiro do meu quadra. Não, dei um dia de folga para ele. Além disso, estamos entrando no território do Mox. Se alguma coisa acontecer, o pessoal deles vai nos apoiar. Explico. Então, por que me convidar para ir junto? Ela questionou. Bem, faz um tempo que não fazemos nada, então, assim que os negócios estiverem acertados com o Mox, podemos sair e fazer alguma coisa. Eu me diverti com os jogos de tabuleiro que você, eu e o Jack temos jogado, então pensei que encontraríamos algo que você gostaria de fazer, digo enquanto entro no trânsito. Nova, você já foi ao. E ela para de falar, perdida em pensamentos. O que tem para fazer em Night City, na verdade? Sei que tem braindances e filmes, mas fora isso não faço ideia. V perguntou me fazendo rir. Há clubes. Começo. Passe difícil, ela disse simplesmente. Brigas em gaiolas e bandas underground e continuo. Não, talvez, depende de quem estiver tocando. Ela responde. Bares e restaurantes listo. Estou a fim de ir ao bar. Nenhum de nós tem roupas boas o suficiente para um restaurante, ela comenta. Certo, bar está na nossa lista. Filmes. Continuo, mudando de faixa. Não.
Droga, tem mesmo tão pouco para fazer em Night City além de trabalhar, dormir e festejar? Esses caras têm corridas de rua ou algo interessante? V começou a reclamar. Você precisa conhecer as pessoas certas. Posso perguntar por aí, mas é bem provável que não possamos participar do que vai acontecer hoje à noite, comento. Deixaremos isso para outra hora então. Vamos ter que conversar com a Jack sobre outras coisas para fazer, disse V assentindo. Continuamos conversando até eu chegar no Lizzie's Bar. Saio e ouço a saudação alegre de Rita. Ei, Tavi, quem é seu amiguinho fofo? Rita, está é VV, está é Rita. Eu apresento. É um prazer. Você está aqui para mantê-lo na linha, disse Rita brincando para V. Não, ele é treinado para fazer as necessidades no lugar certo. Sou mais como um cuidador dele, brincou V. Rita riu e respondeu. Boa sorte então, ele se mete em muita encrenca para o próprio bem. OY. Estou bem aqui, afirmo, fazendo-os cair na gargalhada novamente. Podem entrar então. A Judy está no escritório dela, e acho que a Suzy também está lá. Só se lembrem das regras de sempre, disse Rita com um sorriso, abrindo a porta e nos deixando entrar. Entramos, passamos pela cabine de filmagem, atravessamos o camarim dos dançarinos e descemos as escadas até o estúdio de braindance de Judy. Entre as poltronas reclináveis e os equipamentos de informática, encontramos Judy editando uma braindance. Suzy estava parada ao lado, aguardando o veredito de Judy. Tavi, não tive notícias suas desde que ligou para Judy sobre aqueles encontros com o Tiger. Você resolveu tudo? Perguntou Suzy com um sorriso. Isso e muito mais, Suzy. Aliás, este é V. Apresento-me, fazendo Suzy reconhecer V com um aceno de cabeça. E, ela perguntou, tenho uma proposta para você e o Mox. Começaremos assim que a Judy terminar, explico. Esperamos alguns minutos antes de Judy sair do cérebro. Certo, essa já foi, Sui. E aí, Tavi, tudo bem? Ela disse com um sorriso. Os tigeiros acabaram, afirmo sem rodeios, fazendo com que todos arregalem os olhos. Eu me encontrei com eles e dei a eles a opção de sair da cidade em 24 horas ou abandonar a gangue de vez. Depois disso, a temporada de caça a eles estará aberta. Seus líderes concordaram em sair e assinaram todas as propriedades dos tigeiros, incluindo o mega prédio H8. Continuo. Então, Claudius está fora do controle de Tiger? Perguntou Judy com um olhar esperançoso no rosto. Claudius é uma casa de bonecas em H8. Uma casa de bonecas é basicamente uma casa de prazer que atende a todos os caprichos de seus clientes. Claudius é a casa de bonecas mais estimada de Night City. Eu sei que Judy tinha amigos que trabalhavam lá. E é por isso que estou aqui. Queria saber se seria possível aumentar o Mox para assumir a administração das nuvens, explico, assustando Suzy. Tem certeza? Você está apenas entregando o controle da casa de bonecas? Questionou Suzy. Eu gostaria de uma fatia dos lucros, mas não tenho problema em deixar para vocês administrarem como acharem melhor. Vocês sabem administrar um estabelecimento de classe e sabem do que as bonecas precisam. Para ser sincera, não tenho a mínima ideia de como administrar uma casa de bonecas, e tenho muita coisa para descobrir. Também vou cuidar do resto do prédio e da limpeza, então, falando sério, vocês estariam me fazendo um favor. Concluo. Suzy se recosta na cadeira e pensa por um momento. Adoraríamos fazer isso, mas não temos mão de obra suficiente para isso. Só os guardas. Não temos gente suficiente nem para vigiar o lugar. Posso ajudar as pessoas e, se for preciso, posso contratar seguranças para animais. O que está te impedindo, Sui? Esta é uma oportunidade de fazer o que os Mox sempre tentaram fazer e proteger os seus. Só o aumento nos fundos já te daria condições de fazer melhor, então por que hesitar? Insisto, arrancando um sorriso dela. É um pouco surreal, Tavi. Não faz muito tempo, a gente sempre lutava para fazer a turma sobreviver mais um dia e manter a intenção original. Agora você chega e sai pisando duro, causando o seu próprio caos, e simplesmente tira uma solução do bolso como se fosse um dia qualquer. Como é que você consegue fazer uma coisa dessas? Questionou Suzy. Acho que sou só uma pessoa que gosta de resolver problemas. Me dê um problema e uma chave de fenda, e eu movo montanhas, afirmo, arrancando uma risadinha de Judy. Uma chave de fenda? Como isso ajudaria? Perguntou Judy. Gosto de um desafio. Então, Suzy, você topa? Pergunto. A líder Mox hesita por um segundo, antes de desistir e concordar em deixar o Mox comandar o Claudius. Discutimos mais algumas coisas antes de V e eu sairmos da casa de Lizzie. É interlúdio? Dia de folga do Bob. E ponto de vista do Bob? Eu era um simples omnico. Eu nunca falei, mas sempre fui capaz de comunicar o que desejava. A fala não era necessária, então eu não a usava. Demorou um pouco, mas consegui que a moça do spa me organizasse um banho de óleo mineral. Enquanto relaxava na banheira, lembrei-me da minha experiência em Night City. Era um pouco desconcertante quantas pessoas achavam que ele era humano. É verdade que havia pessoas mais máquinas do que humanas, mas eu tinha uma aparência bastante exótica. Em todos os seus anos trabalhando para Ash, ele nunca foi considerado igual por ninguém fora da gangue. Para as pessoas, ele era apenas o mordomo único. Mas e aqui? Ele era o mercenário silencioso que tinha o privilégio exclusivo de proteger o Dr. Tavi Barney. Levaria algum tempo para se acostumar com suas novas liberdades, mas ele conseguiria. Relaxo mais profundamente no banho. Talvez eu dê uma passada na inteligência artificial dele mãe antes de ir à concessionária e comprar um carro. Afinal, quem melhor para perguntar sobre carros do que o dono de um serviço de transporte bem-sucedido? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.